Lance perigosíssimo da Ponte, grande defesa do Igor Vinhas. Na volta quase em cima da linha, cortou o Fábio Sanches. Grande momento da Ponte com 1 minuto de jogo, Lupe. E que boa jogada da Ponte, o Léo Oliveira achou um passe no meio da zaga do Água Santa pro Victor Andrade, que foi costurando, passando por todo mundo, finalizou. O Igor Vinhas fez uma defesaça, apenas com a mão direita. A bola sobrou pro Darley. Ela tinha o endereço do gol, só que o Davi Gomes, praticamente em cima da linha, afastou o perigo. Quase a Macaca abre o placar no comecinho do jogo. É difícil a gente fazer uma pergunta pro comentarista com 2 minutos, o jogo tá parado, o Igor Vinhas tá sentindo ali, mas que postura surpreendente da Ponte no início de partida em Carlão de Freitas. E é assim que tem que ser, enfrenta o adversário, um concorrente direto, a Ponte precisa se impor e nos primeiros minutos, ou no primeiro minuto já criou uma oportunidade clara, acho que o Victor Andrade poderia ter finalizado antes, que fatalmente marcaria o gol, mas teve esta tomada de decisão e o Igor Vinhas acabou salvando. Agora tá sentindo o lateral esquerdo, Renan Castro, da equipe do Água Santa. Ele coloca a mão ali nas costas, ali perto do cox. Chegou trombando por ali o Darley, Lupe. O Darley não entrou pra brincadeira não, chegou com muita força, uma força desproporcional, atingiu ali a região da lombar do camisa meia dúzia, o Renan Castro do Água Santa. O árbitro pediu calma pro Darley, falta pra equipe do Netuno. Que já foi cobrada, a bola esticada na frente, sai com muita tranquilidade Diogo Silva para fazer a defesa e já recomeçar o jogo do lado esquerdo pela Ponte. Passe do Arthur, tentativa com Victor Andrade, caiu, pediu a falta, a arbitragem mandou o jogo seguir, ela fica na meia direita do campo de ataque da equipe do Água Santa com Luan Dias, tentou fazer a tabela, a bola volta para o Diogo Batista, não conseguiu sair jogando, recupera a Ponte, tá tudo normal, tá valendo ainda no campo de defesa, vai limpando a zaga, o Victor Andrade conseguiu escapar de 3, deu seta na frente, o Darley vai carregando a bola, Victor Andrade encontrou na direita o Maguinho, fez o cruzamento, buscando o Darley, sobe Fábio Sanches, a bola vai sobrar na ponta esquerda, um pouquinho fora da área agora com o Danilo, recomeça o jogo com o Elvis, prepara aquele cruzamento que só ele sabe fazer, volta um pouco mais atrás pro Emerson, arrisca de longe, pega Igor Vinhas, encaixa o goleiro do Água Santa, segunda defesa dele no jogo em pouco mais de 3 minutos, Lupe. Tá trabalhando bastante o Igor Vinhas, que já jogou pela Ponte Preta, talvez a lei do ex ao contrário, evitando 2 gols da Macaca, primeiro com o Victor Andrade e agora na finalização do Emerson de longa distância, no centro do gol ele fez a defesa. O jogo tá parado, Victor Andrade tá caído 0-0 no Distrital do Inamar. Você ouvinte CBN participa, manda sua mensagem pra cá pelo WhatsApp, 19 991869070. Hoje é rodada dupla, daqui a pouco Júlio Nascimento no Brinco de Ouro para Guarani Palmeiras. Você não perde nada, ontem já acompanhou o clássico aqui com a gente, também já acompanhou a partida entre Corinthians e Noroeste. É muito campeonato paulista para você na CBN. Seja bem-vindo você no YouTube. Agora estamos também no ar com imagens da cabine, obviamente, porque emissoras de rádio não têm direitos à transmissão com imagens da partida, mas seja muito bem-vindo você que nos acompanha no mundo todo pelo YouTube da CBN Campinas. O Água Santa tenta sair do lado esquerdo, Luan Dias faz a jogada, a arbitragem marca a falta do Emerson ali na intermediária pelo lado esquerdo, pertinho da linha que divide o campo pelo lado esquerdo do ataque do Água Santa. Vai cobrar para trás, o Renan pediu a bola ali, é para ele, já recomeçando, sai tocando curto a equipe do ABCD Paulista com o zagueiro Fábio Sanches. Recomeça um pouco mais atrás com o goleiro Igor Vinhas. Vai esperando a pressão da Ponte para sair jogando o Água Santa. Lançamento na esquerda para o Renan, matou no peito, tentou sair jogando, agasalhou bem a bola, fez a inversão para o lado direito, buscava ali a chegada do Diogo Batista, mas a bola foi direto para fora, arremesso favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, primeiro tempo, Campeonato Paulista em Diadema. Água Santa 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. No Mangueirão, em Belém do Pará, 0-0 para Flamengo e Botafogo, que decidem a Supercopa do Brasil. Muita chuva lá em Belém, viu, Garizo? Futebol Globo CBN.
Já diria o outro Belém, a terra que Jesus nasceu. Vai tocando bola o Água Santa no campo de defesa. A Ponte Preta fica só na meia pressão, só aguardando. Por isso vai girando de um lado para o outro. O ex-Ponte Pretano Fábio Sanches fica com a bola. Toca no Diogo pela direita. Chega a marcação do Vitor Andrade. O Diogo limpa o lance e faz um lançamento de canhota, tentando pegar a velocidade do lado direito ali do Davi Gomes. Mas foi mais esperto que ele, o Arthur, para colocar essa bola para fora. O Arthur fazendo o terceiro zagueiro. Hoje arremesso lateral favorecendo a equipe do Água Santa à direita do campo de ataque, já cobrado pelo Diogo. Recomeçando com Fábio Sanches, o último homem de linha. Lá atrás a bola fica com Robles. Abre o jogo na esquerda agora pro Renan. Domina o Renan, a marcação chega, ele tenta a tabela com o Neilton, consegue o espaço, tem a marcação do Emerson, a bola bate no jogador da Ponte, mas volta pro Renan. Mas o último toque foi do Emerson, por isso o arremesso lateral é da equipe do Água Santa. Já cobrado rapidamente, a batida de cabeça, a tentativa do Neilton, rolou na frente, Luan Dias dá um balão na bola, o Maguinho coloca ela pra fora, mais um arremesso lateral de novo para a equipe do Água Santa, que tem que começar tudo lá atrás. A Ponte agora fechadinha nesse momento do jogo, sai jogando ali pelo meio o camisa número 8, que é o Netinho. A marcação chega, ele tem que recolher. Luan Dias pela meia esquerda recebe, tá pedindo a bola ao Willian, mas deixou passar na fogueira pro Fábio Sanches, disputou com o Neilton, ou melhor, com o Vitor, deu certo e chegou no Neilton. Pela ponta esquerda vem o Água Santa, vai pra cima do Emerson. O Neilton cai, pede a falta tá marcada. Esperou o contato veio, Antônio Lupe. Ele fez a finta, passou pelo camisa número 55, o Léo Oliveira, que acabou atingindo por trás ali o Neilton, pediu o cartão amarelo, o árbitro disse que não, apenas na advertência verbal. É falta pelo Água Santa, lado esquerdo do campo. É o Luan Dias, o homem das bolas paradas, mas o Água Santa também tem aquele expediente de 2 jogadores da bola. A bateria antiaérea da Ponte já está formada dentro da área para tirar o perigo dali. Tem Luan Dias, tem Netinho, 2 atletas na bola para o time do Água Santa. Momento de tensão, 8 minutos jogados em Diadema. Vai pra falta o Água Santa, bola cobrada no segundo pau, passa por todo mundo, vai direto, nem vai pela linha de fundo, agora vai sim. Pela linha de fundo, tiro de meta favorecendo a Macaca. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Guarizô. Sim. E em relação ao Marcelinho Paulista, né? Ele também teve um trabalho na Ponte Preta. Ele fez um trabalho de meio que coordenador das categorias de base, ele que fazia ali aquela ligação entre base e profissional, só que foi um trabalho muito curto na Ponte Preta, além do trabalho que ele fez como atleta, também atuando aí como dirigente, agora como treinador interino do Água Santa, após a demissão de Marcelo Cabo. E o Água Santa vem pro campo de ataque, o Willian toca a bola para trás, recomeça com Robles, faz o passe na esquerda, um pouquinho de dificuldade do Renan Castro no domínio, ele volta para o Netinho, tenta fazer a jogada com o Neilton, tem espaço o Neilton, mas está longe da área, fez o lançamento de 3 dedos, recebeu de costas, o Ademilson tentou a jogada, chega, cortando a zaga da Ponte com o Emerson, faz o lançamento, busca o Vitor Andrade na esquerda, mais esperto que ele para fazer o corte, o Fábio Sanches, por isso permanece no campo de ataque o Água Santa. O domínio do Luan Dias para cima da marcação, ele passa do Danley, abre o jogo na direita pro Davi, vai manobrando na entrada da área, fez o passe para Netinho, tentou a devolução, chega Arthur para fazer o corte pela Macaca, segue no campo de ataque o Água Santa, 10 jogadores, 9 jogadores de linha do Água Santa no campo de ataque, recua um pouquinho para receber pela esquerda o Renan Castro, Renan carrega a bola, não é incomodado, faz o passe curto para Netinho, Netinho no círculo central, tentou um lançamento direto, a bola forte demais, ela sai em tiro de meta, favorecendo a Macaca, nenhum perigo para o goleiro, que é o Diogo Silva. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo, Campeonato Paulista no Distrital do Inamar. Água Santa, 0 para o Netuno, Ponte Preta, 0 também para a Macaca. Central da Bola.
Supercopa Rei do Brasil, lá no Mangueirão, em Belém do Pará, é pênalti para o Flamengo. 9 minutos do primeiro tempo, debaixo de muita chuva, o Flamengo tem um pênalti, o jogo segue 0-0. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, se possível gol para o Mengão ou não, viu, Guarizão? Aqui chega o Água Santa dentro da área, tentativa de jogada do Davi Gomes, não passou da marcação, a bola vai para fora. Arremesso lateral favorecendo o Água Santa, pertinho da bandeira de escanteio à direita do campo de ataque. Já cobrado, prefere recomeçar a equipe do Netuno. O último homem é o Robles, faz a jogada na esquerda com o Renan. Tá pedindo o William, mas ele prefere voltar pro Robles. Dentro do círculo central, o zagueiro abre o jogo na direita para Fábio Sanches. Encontra na lateral o Diogo Oliveira, tentou fazer o passe, Luan Dias tem dificuldade, a marcação chega, ele solta a bola para William. Chega na meia esquerda com o Neilton, tentou a tabela com o Luan Dias, chegou cortando bem por ali o Simon. Para a arbitragem, marca uma falta. Eu não entendi o que ele marcou aí não, mas a posse favorece a Ponte, Lupe. Eu fiquei com a sensação de que a bola pegou no árbitro, né, no momento de dividida, e ali o árbitro pede a bola para colocá-la em jogo novamente. Parece que ele não tá atento, porque as bolas agora ficam ali ao lado do campo, né? Uma determinação da Federação Paulista de Futebol. Bola ao chão, é da Ponte Preta, 0-0. Macaca que busca manter aí a invencibilidade jogando fora de casa. Ganhou do Novo Horizontino e empatou com a Inter de Limeira. O pessoal tá com algum problema com a bola, hein, Guarizo? E olha que são 17, né, à disposição, mas acham que a bola tá meio murcha, por isso será trocada. Será trocado o instrumento de trabalho dos jogadores. Agora sim o jogo tá valendo, a posse de bola é da Ponte no campo de defesa com o Emerson. Sai jogando com o Simon na lateral direita. Recomeça tudo com o goleiro Diogo Silva, já pediu aqui pela esquerda o camisa número 26, que é o Concha. Pisa na bola o chileno, volta com o goleiro, a pressão do Água Santa vai chegando e a Ponte ainda vai tocando bola curtinho, a lá dinizismo. Lançamento buscando o Danley no campo de ataque, corta de cabeça o Robles, domina tudo por ali. O Renan para voltar pro Igor Vinhas, quase se atrapalha com o Fábio Sanches, mas consegue sair jogando. Chega a pressão do Danilo, Diogo Oliveira joga a bola pra frente. Que lance de categoria do Davi Gomes agora. Abre o jogo no meio para o Netinho, que vira para a esquerda. Na chegada do Renan, vai acelerando o jogo, tá pedindo bola ao Neilton na ponta. Ele preferiu bater direto, espalma Diogo Silva. A bola volta, Maguinho coloca para lateral, surpreendeu ali o goleiro da Macaca, que estava bem colocado. Vem de novo o Água Santa pela esquerda, jogada do Neilton, vai manobrando para cima de dois, cai, pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir. Danilo fica com a posse na saída da Ponte. Ele tomou ali um rapa, sofreu a falta, a infração favorece a Macaca. E olha que chute do Renan Castro, quase surpreendendo o Diogo Silva, hein? Lateral esquerdo, camisa meia dúzia. Fiquei com a sensação que ele primeiro olhou pra área pra ver se tinha alguém da Água Santa. Como não tinha ninguém, ele arriscou de longe, a bola tinha endereço. Diogo Silva trabalha pela primeira vez no jogo. Diogo Silva foi um dos melhores jogadores em campo da Macaca na derrota para o Corinthians na última semana. Gol na rodada ou gol neste domingo, Fábio Scheibe. Bruno Henrique abre o placar para o Flamengo na Supercopa do Brasil, lá no Mangueirão, 1-0, 12 minutos do primeiro tempo, um gol de pênalti. O John quase pegou, mas foi gol do Flamengo lá em Belém, viu, Garizó? Tenta chegar pela ponta direita o Maguinho pela ponte, mas ele dá um balão na bola, ela vai direta pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Água Santa. Um terço do primeiro tempo já foi, praticamente 14 minutos. Carlão de Freitas, e até agora sua análise de até aqui. Água Santa 0, Ponte também 0. Um jogo muito igual até aqui, Guariz. Um começo promissor da Ponte, com 2 finalizações perigosas ao gol do Igor Vinhas, mas depois a Ponte já recuou, já baixou um pouquinho, e a Água Santa já começa a criar mais ações ofensivas, como teve o chute de longa distância do Renan. Tem que tomar o cuidado, dar uma retaguarda ali do lado direito de defesa da Ponte, porque o Renan está tendo vida tranquila até aqui. Neilton agora no chão, fica sentindo, o jogo também não tá naquela velocidade como começou, como o Carlão acabou de citar. E o Água Santa recomeça lá no campo de defesa com o goleiro Igor Vinhas. Encontra pelo meio o Netinho, tenta um lançamento na frente, sai da área o Ademilson, manobra pela meia esquerda, já passou dando seta por ali o Renan. Ele preferiu segurar, recomeçar um pouco mais atrás com o Netinho. Faz o passe pro William, deixa a bola passar, o último homem é o Fábio Sanches, a Ponte recua todinho no campo de defesa.
Fica com a bola o Diogo Oliveira, volta pro Fábio Sanches, agora pro Robles, vai de pé em pé e a Ponte não aperta a pressão, por isso espera o erro do Água Santa, ele acontece. Léo Oliveira faz o passe na frente para Danley, tentou esticar com o Maguinho na direita, dá um balão na bola, o Robles coloca longe da área do Água Santa. Outro balão do Emerson, como diria Fiore Giliotti, é balão subindo e descendo o tempo inteiro, mas a bola fica com o Água Santa. Pela meia esquerda, o domínio do Neilton, a marcação é a distância do Emerson, faz o passe na frente, o Neilton pro Davi, girou Davi Gomes, fez o passe, Luan Dias, rolou na direita, entrada da área, Diogo Oliveira tentou fazer o passe bem demais na marcação, o Conte é para fazer o corte para a Ponte, tenta puxar o contra-ataque o Vitor Andrade, fica sentindo ali com a mão no rosto o Luan Dias, a arbitragem para o jogo por causa disso, deu a falta ali na tentativa de saída do Vitor Andrade, deve ter escapado um braço ali, Antônio Lu. O Vitor Andrade, ele pôs a bola na frente, naquela disputa por espaço, na velocidade, o Andrade, ele abriu ali o braço e atingiu o rosto do camisa número 10, o Luan Dias do Água Santa. Acredito que foi ali uma jogada por busca de espaço, mas é claro que tem o VAR. Se o VAR entender que foi uma jogada para expulsão, o árbitro pode acatar essa decisão do árbitro de vídeo. Mas pelo que eu tô enxergando ali do desenho, nem para análise foi, falta já cobrada pelo Água Santa. E vem de novo pela meia esquerda com o Netinho. Faz o passe, quem tá vazando alguma coisa aí. Vai tocando bola o Água Santa pela esquerda. Fica com ela do lado esquerdo, a equipe do Água Santa recomeça no campo defensivo, Fábio Sanches fica com a bola, domina, rola na direita para o Luan Dias, recomeça, toca na esquerda, agora vem o Netinho, carrega Netinho pela ponta esquerda, tocou na frente para o jogador Renan, a bola entra na área, corta a zaga, vem para ficar no rebote o Maguinho, sai jogando, tenta fazer o passe na frente, domina o Danley, cai, pede a falta, falta marcada, falta em cima do camisa número 90 da Ponte Preta, que é o centroavante Danley, que tá vindo buscar a bola longe da área, hein, meu caríssimo Carlão de Freitas? Não está tendo uma aproximação, né? A Ponte não consegue fazer o jogo fluir, a não ser quando o Vitor Andrade recompõe um pouquinho e tenta sair no contragolpe, o próprio Danley também. Essa bola precisa passar pelo meio campo, precisa da organização do Elvis, precisa de uma aproximação também do Elvis com os atacantes para a Ponte ficar com a posse novamente, porque só dá Água Santa, não cria chances claras, mas fica circulando ali no campo de defesa da Ponte, é perigoso. Guarizô. Sim, Chaibe. Lá no Mangueirão, em Belém do Pará, o Flamengo vai vencendo o Botafogo na Supercopa Rei do Brasil, mas aos 15 minutos do primeiro tempo, devido a fortes chuvas na cidade e no estádio também, o juiz, o Ramon Abate-Abel, determina a paralisação e vai interromper a partida. Neste momento, os jogadores já indo para o vestiário, muita chuva, muitas poças no gramado, ato que tem sido recorrente, como a gente disse, desde o início da transmissão nos campos pelo Brasil, né? Pois é, não é só aqui no estado de São Paulo com tantos atrasos, né? Em Belém também acontecendo isso, na capital do Pará. Aqui 18h30. Primeiro tempo de jogo, 0 para o Água Santa, 0 para a Macaca. Vem a Ponte Preta no campo de defesa. O Concha faz o passe curtinho ali pro Danilo, que tá funcionando mesmo um pouco mais recuado, começando as jogadas. Houve uma inversão ali com o Arthur, tá fazendo um líbero praticamente o Danilo. Toca no Concha pela meia esquerda, encontra o Arthur na ponta, vai fazer o cruzamento, calibrou, jogou no segundo pau, a bola muito forte, vai brigar o Maguinho, chega de cabeça o Renan, colocando pra fora. Arremesso lateral, favorecendo a Macaca, ali pertinho da bandeira de escanteio à direita do campo de ataque. Sai tocando o Elvis, recebe de volta, fica sem espaço para cruzar, tá bem marcado o Elvis, tem que recomeçar lá no campo defensivo com o Léo. Fica com a bola o Conte, abre o jogo na esquerda pro Arthur, a Ponte se movimenta bastante, vai tentando confundir a marcação do Água Santa, mas o time tá bem encaixadinho, a bola tem que voltar lá com o goleiro, que é o Diogo Silva. Pela direita recebe o Simon, a marcação chega, ele volta, a Ponte vai buscando espaço, vai tentando sair, o Água Santa nesse momento dá uma respirada, espera no campo defensivo, fica com ela pela esquerda o Arthur toca, curtinho, no meio, para o Concha, vai voltar para o goleiro da Ponte. O jogo perdeu bastante intensidade nesse momento, hein? Ô Guariz, você citou ali, né, o Danilo no último instante como o armador, né, o cara ali de trás, mas é interessante o revezamento, olha a Ponte aí. Vem a Ponte trombada com o árbitro.
atrapalhou tudo ali o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, mas o jogo tá valendo. Na ponta esquerda, recebe Vitor Andrade, tenta bater direto, ela vai pela linha de fundo. Ficou na dúvida se chutava ou se cruzava, a bola acabou passando longe, Lupe. E o Elvis sinaliza pro Vitor Andrade que fez o cruzamento, joga no meu pé. Joga no chão. O Vitor Andrade tentou fazer o cruzamento, pegou muito embaixo, ela se perdeu lá do outro lado, lado esquerdo do campo. Tiro de meta pro Igor Vinhas, goleiro do Água Santa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 20 minutos e 40, primeiro tempo, Paulistão em Diadema. Água Santa. 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Estaduais pelo Brasil, Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense vai vencendo o Andraus fora de casa por 1-0, gol de Allan Kardec. No Goiânia, às 6 horas da noite, tem clássico, tem Goiás e Vila Nova, e no Carioca, o Fluminense encarando o Fluminense, tem jogo decisivo contra o Boa Vista. Por aqui tem escanteio à ponte pelo lado esquerdo do campo de ataque. É o Elvis, geralmente o cobrador oficial, né? Mas tem aquela jogada do 2 na bola também. A Ponte Preta faz isso? Faz, né? Faz, né? Com frequência. Pois é. 2 na bola, portanto, mas dessa vez o Elvis calou nossa boca e foi sozinho para a cobrança do escanteio. Força aérea da Ponte dentro da área, quem sabe agora na metade do primeiro tempo, o gol de abertura do jogo. O Elvis cobra no segundo pau, a cabeçada do Conte, a bola volta do lado esquerdo, vai sobrar pro Arthur. Tá valendo o jogo, mas sentiu o Elvis e caiu. Tá com a mão na coxa, a camisa 10 da Ponte, Lupe. Parte de trás da coxa, já fez o sinal de substituição com a mão. Se não me engano, ele tá colocando ali a mão na parte de trás da coxa direita. Já tirou a braçadeira de capitão e esse lance preocupa porque o jogador sabe quando é algo um pouquinho mais grave. Do jeito que o Elvis cobrou o escanteio e deu o pique para tentar pegar o rebote depois na sobra, ele já desabou no chão e já pediu a substituição. Elvis vai ser substituído, camisa número 10, que foi bem contra o Corinthians, estava indo bem também contra a Inter de Limeira e agora vai precisar deixar o campo. Problema para o técnico Alberto Valentim. Carlão de Freitas, é uma situação de começo de temporada. O Elvis, a gente sabe que o físico não é a principal característica dele, né? A melhor característica dele. E aí acaba tendo problemas, né? E pela maneira, né, como ele caiu ali, a síndrome da pedrada, né, nestas lesões, ela foi muito forte, né? E justamente na batida da bola, ele já bateu e já caiu, né? Eu acho que o início de temporada, o Elvis deve estar se dedicando muito aos treinamentos, fez um jogo pesado contra o Corinthians, é por isso a importância de ter um elenco robusto / qualificado, né? Agora você olha para o banco, não tem ninguém à altura do Elvis para substituí-lo. Vamos ver qual vai ser a alternativa do Alberto Valentim, mas de qualquer maneira uma perda sensível não só para o jogo de hoje, mas para a sequência do Campeonato Paulista. E o detalhe é que no banco ele não tem um meia-meia, né? Ele pode colocar ali. O Lucas Cândido até pode fazer essa função, mas ele vem com o 7, ele vem com o Jean Dias. Jean Dias vem pro jogo no lugar do Elvis. Elvis machucado, preocupa. Situação do camisa 10, está fora com uma lesão na coxa. Entra o 7, o Jean Dias, na Ponte Preta. É a primeira mexida do técnico Alberto Valentim. Campeonato Paulista, CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Guarizô, sim, ainda não mexeu não, hein? O Elvis pediu pra esperar. Jogaram aquele spray milagroso e toda aquela cena que ele fez, acho que foi puro teatro. O Elvis voltou, mas mancando. Mancando completamente. O Água Santa tenta fazer a jogada ali pelo meio do campo. Diogo Oliveira cai, pede a falta do Danley em cima dele. Primeiro cartão do jogo. Foi pro Danley ou foi pro Léo, hein? Foi pro Danley, né? Ele que cometeu a falta, né? É, pro Darley. Tanto é que o Darley tá caído, né? A camisa número 90, recebe cartão amarelo. Foi o Darley, ele acaba chegando, não, foi pro Léo Oliveira a falta. O cartão foi pro Léo Oliveira, camisa número 55, porque ele fez a falta logo depois que o Darley foi desarmado. E só uma correção, não foi na parte de trás da coxa, tá? O Elvis coloca a mão ali na parte da frente, ali próximo à cintura. Então cartão amarelo confirmando para Léo Oliveira e o Elvis continua em campo. Vai tentar mais um pouquinho aí, mas a gente viu aqui visivelmente, assim, muito claramente mancando, só porque falou, Lupe.
Olha o Jean Dias aí. Já vai, já não tem jeito. O Elvis até que tentou, segurou um pouquinho, só para eu tirar aqui meu papel aqui, ó. Elvis tá fora com a 10-7. Jean Dias tá no jogo. E agora quem tá caído é o Diogo Oliveira, lateral da equipe do Água Santa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 25 minutos, primeiro tempo, Campeonato Paulista no Distrital do Inamar. Água Santa. 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Campeonato italiano, tivemos o clássico della Madonnina hoje. O Milan empatou com a Inter de Milão 1-1. E pelo campeonato inglês, o Arsenal fez 5-1 para cima do Manchester City de Guardiola. O jogo vai ser reiniciado em Diadema com uma cobrança de falta para o Água Santa dentro do círculo central, aquela que deu o cartão para o Léo Oliveira. Recomeça lá atrás o Fábio Sanches com o Diogo Oliveira. Volta para o Igor Vinhas, que deixa com o Robles na esquerda. A pressão do Danley para cima dele, por isso ele dá um balão buscando o Ademilson lá no campo de ataque, bate de cabeça ao Concha, tira o zagueiro da ponte. O toque do Maguinho foi meio cortado, ali foi meio difícil, mas o Simon conseguiu arrumar, devolveu pro Maguinho, levou pela meia direita, tentou a jogada com delay, de costas pra área, esticou na esquerda pro Danilo, chega na frente dele para fazer o corte o Diogo Oliveira, vem ajudar a defesa o Davi, volta com o Danilo, volta com o Diogo que erra o passe, mas recupera tudo por ali o Luan Dias e sai jogando. Ouvinte CBN participa da transmissão, Fábio Scheibe. Muita gente participando pelo WhatsApp, sempre presente, o Derivaldo mandando mensagem pra gente, vai aí, Guarizo, daqui a pouco eu volto. Vem Neilton pela ponta esquerda, faz a jogada com o Netinho, toca no meio para Luan Dias, arrisca de fora da área, passa à direita do gol do Diogo Silva. Essa bola foi fazendo a curva, ela quase belisca a trave e ainda quicou para atrapalhar o goleiro, Antônio Lupe. Era o 10, era o Luan Dias que estava por ali, camisa 10 do Água Santa. Ele não tinha tanta liberdade, mas acertou um chute que tinha um endereço. A bola acabou passando bem pertinho do gol do Diogo Silva, que só observou. Aliás, a torcida da Ponte está em peso lá no Distrital do Inamar, lembrando que é a primeira vez que a Ponte joga na casa do Água Santa. Foram 2 confrontos no histórico, 2 jogos no Moisés Lucarelli. Uma vitória da Ponte por 7-2 no Paulistão de 2016 e no Paulistão de 2022 o Água Santa venceu por 1-0. E sai jogando pela esquerda o Netuno, recomeçando a jogada o Netinho, ainda no campo defensivo, a marcação não chega, ele carrega, toca no círculo central pro Luan Dias, que já abre praticamente de primeira pro Diogo, na direita Davi cruzou rasteiro, Ademilson caiu, pediu o pênalti, vai reclamar um monte com a arbitragem, mas deu pra ver que se tivesse uma piscina ali, ele teria dado um belo mergulho, Lupe. Um mergulho bem bonito, né? E a discussão é forte ali entre o árbitro e o Emerson e os jogadores do Água Santa. O Ademilson pede pênalti. O árbitro pede para esperar um pouquinho porque tá ouvindo o VAR. O lance aconteceu pela direita. O cruzamento veio do Davi Gomes e o Simon é quem estava na jogada. Sinceramente, eu não tive a sensação de que ele foi empurrado, mas o Ademilson reclama muito e alega que foi deslocado no momento em que corria para a bola. Carlão de Freitas, a sua opinião? Não, no primeiro momento ele já vem cambaleando, né? Vamos ver se tem uma outra imagem, mas ali o árbitro, acho que ele já confirmou o tiro de meta, mas ele está dando uma bronca ali nos jogadores, chamou os capitães também, porque houve ali um desentendimento com o camisa 9 do Água Santa, o Admilson. Quanto você achou que ia durar aquela regra de que só o capitão pode falar com o árbitro? No Brasil, nunca. Tem jeito. E o VAR tá observando, mas pela postura do nosso comportado Fabiano Monteiro dos Santos, nada. Foi um mergulho. Não seria um grande ator, não. Ele mergulharia bem no fundo da água, mas não seria um grande ator. O centroavante Ademilson, da equipe do Água Santa. Com isso, o tempo vai passando, devemos ter acréscimos generosos neste primeiro tempo. O jogo ainda tá parado. Ele vai pro VAR, né? Tá mandando bater o tiro de meta, mas também não se impõe muito no jogo o árbitro, né? Ele não sabe se faz aquilo ou sai da moita, sabe? Esse é o grande problema. Pô, acerta no gestual, né? Fica nessa dúvida danada. Jogo reiniciado em Diadema. Sai com a posse de bola o Emerson pra Ponte. Opa! Acorda, Concha!
Zagueirão foi tentar dominar a bola de perna esquerda, deixou passar, foi direto pela linha lateral. Água Santa recupera. Do lado esquerdo sai jogando o zagueiro Robles. Abre o jogo ali para o lateral Renan, que tenta a tabela com Ademilson. Bem demais o Simon para fazer o corte, coloca essa bola para fora. Arremesso lateral e ninguém vai entregar a bola pro Renan Castro, não. Ele tá reclamando com o banco da Ponte. Os caras, pega a bola você. Tem um monte aí no estádio. O toque do tempo da CBN Campinas já avisou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos e 40. Primeiro tempo é o Paulistão em Diadema. Água Santa. 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe daqui a pouco, porque tenta jogar do Ademilson. Vem o Simon dar um balão na bola, põe pra fora. Scheibe. A situação segue a mesma lá no Mangueirão, jogo interrompido, a final da Supercopa Rei do Brasil. O Flamengo ia vencendo o Botafogo por 1-0, mas devido às fortes chuvas, o jogo foi interrompido e a previsão não tá tão animadora assim, viu, Guarizão? Muita chuva por lá. Futebol Globo CBN. Em Diadema, sem chuva no momento. A bola rola bem, não com a qualidade dos times, mas sim do gramado. Vai tocando pelo lado direito, Água Santa na defesa. Tá marcado ali o jogador Diogo, inverte o jogo na esquerda para o Netinho, vem para fora da área buscar a bola, o Ademilson rolou na esquerda, chegou o Renan, a marcação tá bem postada, ele tem que recomeçar. Netinho ameaça o chute, põe na ponta pro Neilton tenta acelerar o jogo, cruzamento na entrada da área, corta, o Arthur de cabeça, tá vivo ainda, bate também de cabeça nela o zagueiro Simon e vem o Jean Dias para ajudar a defesa da Macaca. Ele sai jogando errado, a bola fica na entrada da área, o toque do Davi, tentou fazer o passe pro Renan, chegou tirando o Maguinho ali pelo lado direito. Recomeça a equipe do Água Santa. Luan Dias domina, gira, passa do primeiro, passa do segundo, consegue o passe na esquerda pro Renan, pisou na bola, devolveu pro Luan Dias na ponta esquerda, invadiu a área, cruzou curto, tira Emerson pra zaga da Ponte. Vai sobrar ali do lado esquerdo do campo de ataque, não quer saber de brincadeira o Maguinho, coloca a bola pra lateral, já batido, recebeu o Netinho, fica parado na frente da marcação, agora faz o passe no meio pro Davi Gomes, arrisca de fora e manda lá em Guarulhos a bola, Antônio Lupe. É, Davi Gomes, ele que tem... e atingiu o menininho. Atingiu o torcedor da Ponte. Rapaz, que tristeza, hein? Que coisa triste, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Olha o que o Davi Gomes fez. Ele arriscou de fora da área, a bola foi longe, onde estão os torcedores da Ponte, e tinha um garotinho uniformizado. A bola pegou nele e tava chorando. Tiro de meta já cobrado pelo Diogo Silva. A Ponte Preta vai empatando com o Água Santa no Distrital do Inamar em 0-0. E volta a bola ao time do Água Santa. Lá atrás dá tempo para o Fábio Scheibe atender a uns ouvintes da CBN. Vamos lá, vamos continuar. O David de Jandira, de São Paulo, fala boa tarde a todos. Esse time da Macaca, só Deus, viu? Tá inconformado aqui com a situação da Macaca. No YouTube, muita gente participando. Emerson Santana, Patrícia Damascena, Juliano Bezerra da Silva, o Wellington Freire e o Silvio Lobato, todos aqui presentes, participando com a gente. E aqui o Água Santa vem pela ponta esquerda, mais uma jogada do Renan, precisa voltar com o Netinho, um bloco de jogadores da Ponte ali na marcação, mas segue no campo de ataque pelo lado esquerdo. Recebe o Renan Castro, pisa na bola, passou por ali pedindo o Davi, ele preferiu recomeçar com o Neilton, a Ponte fechadinha, não dá espaço para a equipe do Água Santa. Recomeça no campo defensivo, tentativa do Neilton de drible, foi bem o Simon para cortar, é chance de contra-ataque, Danley gira, ajeita a bola na direita, para a corrida do Léo, tentou fazer o passe, perdeu o tempo de bola, acabou atropelado ali pelo Netinho, nem falta a arbitragem marcou, sai jogando Água Santa pela meia direita, arremessa, ou melhor, acelera o jogo, o Davi rolou pro Luan Dias, pediu na esquerda o Renan, ele tentou tocar no meio pro Neilton, caiu, pediu a falta, segue o jogo, a arbitragem diz que nada aconteceu. Pela lateral direita agora é o Maguinho que acelera o jogo pra Macaca, tenta puxar o contra-ataque, mas sem muita velocidade, sem muita movimentação dos companheiros também, tem que abrir na ponta direita para buscar essa bola, o Danley, e devolver, tá pedindo ali pelo meio o Léo, mas o Maguinho leva pra ponta, Danley prepara o cruzamento, não tem ninguém dentro da área, a arbitragem para o jogo e marca impedimento do ataque da Ponte Preta. Campeonato Paulista, Futebol CBN, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A gente estava discutindo aqui, vendo a imagem, o jogador que recebeu a bola estava impedido mesmo, né, Lupe? Tava impedido, né? Aí falta um pouquinho de atenção, né? Não foi uma bolada tão forte aquela no garotinho da ponte, mas pegou na cabecinha dele, coitado. Em relação ao lance, o jogador tem que ter leitura de jogo. Do lado do Maguinho, o camisa número 90, o Darley, estava bem à frente da linha defensiva da equipe do Água Santa, que tem a posse de bola. Tem mesmo, e não vai nem para um lado nem para o outro, tá sinalizando alguma coisa ali o jogador do Água Santa, porque o Vitor Andrade tá caído com a mão na boca, camisa número 31 da Macaca. Porque ele foi atingido ali num lance acidental, né? Ele coloca ali a mão na boca, é a segunda vez que o Vitor Andrade cai e coloca ali a mão nos lábios. Dessa vez ele tentou partir para cima, sobrou um braço do jogador da equipe do Água Santa, foi do Willian, camisa número 5. Tá caído o Victor Andrade, mas pelo visto o árbitro considerou jogada normal. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 36 minutos, primeiro tempo, Paulistão em Diadema. Água Santa, 0 pro Netuno, Ponte Preta, 0 também para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Paulistão da Série A2, sexta rodada. Ontem o Primavera fez 3-1 no Rio Claro. Ituano e São José empataram 1-1. Votuporanguense 2, Capivariano 1. Hoje, às 6 horas da noite, tem o 15 Piracicaba em Santo André, direto do Barão da Serra Negra. Futebol Globo CBN. 36 minutos, Carlão de Freitas, um primeiro tempo que era promissor, depois foi caindo. O jogo tá lento, né? Lento, e as duas equipes, né? O Água Santa, quando essa bola ainda está com o Luan Dias, oferece um certo perigo à defesa da Ponte, porque é um jogador de organização, um jogador que tem o drible também, e a qualquer momento pode colocar um companheiro na cara do gol. Já a Ponte ofensivamente pouco produz, ou quase nada, né? Mesmo com a entrada do Jean Dias no lugar do Elvis, a Ponte não conseguiu se soltar. Vitor Andrade, às vezes, pelo lado esquerdo, dá uma sapateada, mas muito fraco. A parte ofensiva da Ponte, muito ruim, o time muito espaçado, né? Os jogadores não conseguem triangular, está sendo uma presa fácil para o sistema defensivo do Água Santa. E tenta a jogada agora pela direita o próprio Jean Dias, perdeu a bola, puxa o contra-ataque Água Santa, bola na esquerda pro Renan, calibra o cruzamento, joga na área, corta de cabeça o Concha, ela vai voltar na entrada da área, bateu de cabeça também o Léo Oliveira, ela ficou pro Netinho, arriscou de fora, Diogo Silva! Faz uma grande defesa, o goleiro da Ponte coloca essa bola para escanteio, um chute venenoso do Netinho, Lupe. Que tem a camisa 8, Netinho tinha muito espaço, bateu de longe, só que ela tinha endereço. Diogo Silva fez a defesa e pagou geral pro sistema defensivo da Macaca. Tem escanteio, Água Santa pela esquerda, camisa 10, Luan Dias está na bola. Só um homem na bola, pé esquerdo, lado esquerdo, bateria antiaérea da Ponte dentro da área. O atacante ali, o Ademilson, vai atrapalhando a vida do goleiro Diogo Silva. Vai autorizar a arbitragem, escanteio cobrado pelo Luan no segundo pau, sobe de cabeça o Willian, cabeceia longe, a bola vai lá para a arquibancada, onde está a torcida da Ponte Preta. Apenas tiro de meta para a Macaca. Você vai participando, vai mandando sua mensagem para cá, 991869070. Você que está no YouTube, nosso DDD 19. Claro, você pode deixar sua mensagem no chat do YouTube também. Daqui a pouco, depois de Água Santa e Ponte, tem Guarani e Palmeiras, é rodada dupla aqui na CBN. Sai jogando Danilo Barcelos, tenta o lançamento, a bola bate ali no Diogo Oliveira, que recupera a bola para a equipe do Água Santa. Pela esquerda, jogada do Luan Silva, limpa o lance, fica de costas, tem que tocar na direita pro Diogo, tentou fazer o lançamento, a bola passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. A tentativa foi de cruzamento, mas no que a bola foi fechando, assustou todo mundo ali, porque teve um desvio, Antônio Lupe. E ninguém viu o desvio no Vicente Conte. A jogada foi feita pela direita com o Diogo Batista. Ele fez o cruzamento, a bola desviou no Conte, se perdeu pela linha de fundo. O árbitro deu apenas o tiro de meta, errou o trio de arbitragem no lance.
Nossa, foi um escanteio muito claro, mas melhor pra Ponte, que fica com a posse de bola. Danilo faz a armação ali pelo meio, deixa com Léo Oliveira, recomeça pro Emerson, inverte o jogo na esquerda pro Arthur, matou no peito, encarou a marcação, se aproxima o Vitor Andrade na entrada da área, faz o drible em cima do primeiro, carrega a bola, encontra no meio, Jean Dias faz o lançamento, buscando o Danley, a bola vai direta pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Água Santa, mas é a Ponte trabalhando bola no ataque um pouco, Lu. Faltou comunicação agora entre o Jean Dias e o Danley. A bola foi passada pelo Vitor Andrade, que estava caindo pelo lado esquerdo para o centro da área. Tentou uma jogadinha de efeito por cima, um toque por elevação. A bola ficou fácil para o goleiro Igor Vinhas da Água Santa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, primeiro tempo, Campeonato Paulista em Diadema. Água Santa, 0. Ponte Preta, Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas e São José empatam por 0-0. Às 8:30 da noite no Beira-Rio tem Internacional e Avenida. E o Cruzeiro, hoje às 6:30 pelo Campeonato Mineiro, recebe o Uberlândia. Sai jogando Água Santa pela meia esquerda sem muita velocidade. O Luan Dias espera alguém aparecer. Quem se apresentou foi o Willian. Vai arriscar de longe. A bola bate no zagueiro Concha. Briga o Arthur pela ponta direita, mas ficou melhor pro Davi. Gomes tentou o drible pra cima dele. Jogo parado. Falta do Arthur, que deu uma rasteira ali no camisa número 11 do Água Santa, Lupe. É o famoso trança-pé. A bola ficou com o lateral direito da equipe do Água Santa e o Arthur acabou atingindo as pernas do atacante, que tem falta. Falta pelo lado direito. Agora sim quem vem pra bola é o Diogo Batista. Lateral direito da equipe do Água Santa, quem estava na jogada era o 11, era o David Gomes. Mas já saiu. Agora o Netinho, que quase marcou no lance anterior, é ele quem arruma a bola e é quem vai pra cobrança. Momento de preocupação na área da Ponte, tá tudo igual no Distrital do Inamar. Falta para o Água Santa, é uma falta que está longe, mas é aquele cruzamento para a área, né? Por isso a barreira de 2 homens é formada ali pelo goleiro Diogo Silva. Netinho fica na bola, vai para a cobrança, o camisa número 8. O Luan Dias está sozinho na meia direita aqui, pode vir jogada ensaiada, mas o Netinho jogou dentro da área, sai Diogo Silva, abraça a bola e fica com ela. Boa defesa do goleiro da Ponte, que pede para o time ir para frente. Tem jogador amarrando a chuteira, o Diogo Silva fica maluco porque não tem para quem soltar a bola, e com isso tem que começar rasteiro, curtinho no campo defensivo, sem a possibilidade de tentar um contra-ataque. Quem tá com a bola é o zagueiro Emerson, ainda na defesa, voltando um pouquinho mais atrás pro Simon, tá pedindo o Concha na esquerda, recebe agora o camisa número 26, o chileno da Ponte Preta, faz o passe na esquerda pro Vitor Andrade, tá aberto, tentando a jogada pra cima do Davi, que vem ajudar a defesa, ganhou na primeira o Vitor Andrade, tá aberto, o Arthur fez a tabela, Vitor invadiu a área, caiu, é pênalti. Penalidade máxima, ele não tá dando, é? Ele não tá dando. Ele não apontou pra área, gente, pra grande área? Eu fiquei com a sensação que ele estava indo em direção ao Vitor Andrade para dar cartão amarelo por simulação. Tanto é que ele aponta o tiro de meta. O Arthur toca, e ele tá certo. O camisa número 3, o Fábio Sanches, ele até dá um carrinho, ele atinge a perna do Vitor Andrade, mas não sei se foi pra tudo isso. A bola tinha passado. Só que é o seguinte, né? A bola tinha passado. O árbitro não estava convicto da sua marcação, ele aponta o tiro de meta, mas eu acredito que o VAR vai entrar em ação. Carlão de Freitas. Cara, que lance maluco, né? Um lance maluco. Realmente o Vitor Andrade, ele já cai, né? No momento em que a bola escapa e no carrinho ele aproveita o pé um pouco mais alto do Fábio Sanches para tentar ali ludibriar a arbitragem. Vamos ver como que o VAR vai interpretar esse lance, porque se houve um toque, o VAR pode interpretar como pênalti, mas eu não daria. Vamos ver como que o árbitro de vídeo vai interpretar esta jogada do Vitor Andrade. Ô, Guarizô. Sim. Mostra muito o quão o VAR ele interfere na decisão de campo. O árbitro ele estava indo em direção ao Vitor Andrade para dar o cartão amarelo por simulação. Só que ele não deu o cartão e nem apontou o pênalti. Agora o VAR aciona o árbitro do jogo. O VAR é o José Cláudio Rocha Filho e o Fabiano Monteiro dos Santos vai no monitor para saber se foi ou não pênalti em cima do Vitor Andrade. Na visão do VAR, foi. Agora o árbitro vai tomar a decisão. O Guarizô,
Só um minutinho, Futebol CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Fábio Chaib, o sultão do rádio. Independente da marcação ou não do pênalti, o juiz tem que sinalizar melhor, né? Ele não sabe, tá meio perdido, ele não sinaliza direito, não mostra para as pessoas o que tá acontecendo. O que eu disse na narração, Fabião Guarizo, teve um pezinho ali do Fábio Sanches. Eu não sei como que o VAR vai interpretar esse lance. Quando a bola escapa, realmente o Vitor Andrade ele já vem caindo, só que tem um pezinho do Fábio que pega. É aquela história, né? Ele quis, interpretativo, vamos ver. Ele quis simular, mas estão olhando uma falta antes, que aí resolveria os problemas do árbitro. Que ele teria dado um trançapé ali no Diogo Batista, até tocou, mas... ali foi mais um tropicão, né? Se for pra marcar falta, o pênalti foi muito mais falta do que o do Vitor Andrade. Exatamente. Ali foi um tropicão. A arbitragem checa pênalti para a Ponte Preta, possível pênalti, e o lance também. Vem a decisão, ele mostra o VAR e aponta pênalti. Ponte Preta. É pênalti para a Ponte Preta, a não ser que ele tenha feito outra sinalização confusa, mas... Torcida da Ponte já comemorando na arquibancada do Distrital do Inamar. Pode abrir o placar nesse finzinho do primeiro tempo numa cobrança de pênalti. Depois que o Fabiano é jovem, né? O senhor Fabiano Monteiro. Ele tem Santos, 27 anos. 27 anos. Os jogadores, por exemplo, que estão argumentando com ele são todos mais velhos que ele, né? Mas se chegou para apitar um jogo do Campeonato Paulista é porque já fez bons trabalhos anteriormente, né? Para chegar na Série A1. O pênalti está marcado, o árbitro é cercado pelos atletas do Água Santa. O Jean Dias está na bola, naquela nova moda do futebol, né, Carlão e Lupe? Fica com a bola, depois dá para outro bater, tá com né? o cara do Danilão. Danilão Danilo, né? É a experiência do Danilo Barcelos agora na cobrança. Mais 5. Vamos a 50 desse primeiro tempo. O jogo já está parado agora há 2 minutos para essa decisão do VAR. É grande momento da Ponte Preta. É possibilidade de sair na frente do placar. Danilo Barcelos e Igor Vinhas. É o duelo que pode marcar o primeiro gol da Ponte no jogo. Já foram companheiros de Ponte Preta, hein? Exatamente, já treinaram juntos então, né? Um sabe como o outro bate e o outro sai como um sai. É isso. Mais ou menos é isso. Vai pra cobrança de pênalti, 47 do primeiro tempo. Danilo, a torcida da Ponte tá com você, Danilo. Quem sabe agora o gol da abertura do placar em Diadema. Ninguém invadiu a área, ainda tá tudo certo. Partiu Danilo, lentamente caminhou pra bola, bateu. Gol! Da Ponte Preta! Danilo Barcelos, camisa 14, pra sair do chão a torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. O tradicional pênalti, a bola num canto, o goleiro no outro, com muita tranquilidade. Danilo Barcelos, a Macaca deu o bote em Diadema. Danilo Barcelos diz no pé: Ponte Preta gigante, abre o placar a Macaca em Diadema. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da tradicional comemoração do Danilo Barcelos, imitando o gorila. Torcedor da Ponte tava com saudade. Danilo Barcelos bateu bem forte no canto direito do goleiro Igor Vinhas, que pulou pro lado oposto. Nem no retrato ele apareceu. Danilo Barcelos marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Arena Inamar. Ponte Preta 1, Água Santa 0. E a Ponte fica com a bola agora. Carlão de Freitas, que presente nesse final de primeiro tempo para Macaca. Realmente o presente, porque a Ponte ofensivamente pouco produziu, a não ser nos primeiros minutos de jogo, né? Mas aí o Vitor Andrade, por incrível que pareça, o Vitor Andrade era o cara que estava mais procurando o jogo, que criou as principais oportunidades, e numa jogada individual do lado esquerdo, ele cavou a penalidade, foi malandro, recebeu também, né, um toque ali do Fábio Sanches, e o pênalti o Danilo bateu com maestria, fazendo este 1-0 para Macaca, um prêmio
prêmio pra Ponte. Se defendeu, se desguarneceu, deu alguma liberdade pros meias do Água Santa, mas deve sair vencedora desta primeira etapa. E tenta jogar no ataque de novo dentro da área, passe pro Danilo de perna esquerda, fez o passe, buscou ali na ponta, a tentativa com o Vitor Andrade, caiu, camisa número 31 da Macaca, Água Santa tirou, a zaga tirou, volta na ponta esquerda com o Arthur, faz a jogada com o Jean Dias, ali se enrolou com a bola, acabou cometendo falta, tem muita pressa para bater o arremesso lateral, o Diogo Batista, a Ponte tá na frente do placar, 1-0, gol marcado de pênalti pelo Danilo Barcelos nesse finzinho de primeiro tempo, sai jogando, aí já chegamos aos 50, que foi o apontado pelo árbitro, sai jogando pela esquerda o Água Santa, tentativa de lançamento pro Netinho, chega bem para fazer o corte o Emerson, domina na ponta direita, a Ponte tenta a jogada pela esquerda, Jean Dias, vem o Davi até o campo de defesa para recuperar a bola pro Água Santa, fica com a bola o Diogo mais uma vez, Diogo Batista faz o passe curtinho pro Willian rola pro Netinho pela meia esquerda, já passou de um lado o Neilton, passou mais pra frente o jogador, o Renan, mas chega dando um bico na bola para evitar qualquer perigo, o Vitor Andrade, a bola volta lá no goleiro, que é o Igor Vinhas. Vamos a 52, Lupe? Sim. Vamos até 52, portanto, deste primeiro tempo. Já tem mais um minuto ainda o Água Santa para tentar o empate. O lançamento muito forte. A bola vai direta pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a Ponte. Agora quem não tem pressa nenhuma para a cobrança é o goleiro Diogo Silva. Você já ouviu o toque, 51 minutos. Vamos chegando ao final deste primeiro tempo e a Macaca vai vencendo o jogo. Diogo Silva pede para todo mundo ir lá para frente, para dar aquele balão, para dar aquela quebrada, para encerrar o primeiro tempo à frente do placar. Detalhe. Sim. Danilo Barcelos coloca o nome dele na história do estádio distrital do Inamar ou Arena Inamar. Ele marca o primeiro gol da Ponte Preta na casa do Água Santa. Repito, porque esse é o primeiro confronto das duas equipes jogando em Diadema. Neilton pela meia esquerda no campo de defesa, faz a inversão pro Diogo, toque muito forte, roubada do Concha, vem a Ponte, tentativa do Danley, caiu, pediu a falta nele, tá rolando no chão também para ganhar aquele tempinho o Danley, mas foi atingido ali pelo atleta do Água Santa, Lupe. O apito do árbitro e a sinalização gestual mostram que o árbitro marcou a falta. Nesse lance, o nosso amigo Fabiano Monteiro dos Santos, ele não ia marcar a falta em cima ele não marcou a falta em cima do camisa 7 Jean Dias. Ele apitou o final do jogo. Termina, portanto, o primeiro tempo. Final de primeiro tempo na Arena Inamar. Água Santa. 0 para o Água Santa. Ponte Preta. 1 para a Ponte Preta. Gol marcado pelo Danilo Barcelos, cobrando pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Passando o comando do Futebol Globo CBN para ele, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Marco Guarizo, 4h53, intervalo de jogo no Distrital do Inamar. A Ponte Preta vai vencendo o Água Santa por 1-0, gol de pênalti já no finalzinho desse primeiro tempo. Danilo Barcelos marcando novamente, um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, diria eu, viu, Carlão? Tem muita eficiência, né? Um jogador que tem essa qualidade com a bola nos pés, a bola parada, né? É um artifício importante aí na carreira, na trajetória do Danilo Barcelos e vai dando a vitória parcial pra Ponte. Assim como o Reinaldo também, que tá no Mirassol hoje, Danilo Barcelos e Reinaldo, nunca vi perder pênalti, cara. Eu já vi. Já? E custou um acesso, mas deixa isso pra... mas foi bom. Faz o seguinte. Mas hoje em dia tá melhor. 1-6, na sua opinião, os maiores batedores de pênaltis em atividade do Brasil. Vamos ver, Gabigol. Certo. O Hulk não bate bem, perde bastante. Veiga bate bem também. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Tadeu, do Goiás. Tadeu. E do Corinthians, quem bate bem? Yuri Alberto? O Yuri Alberto. E o Danilo Barcelos, né? Danilo Barcelos e Reinaldo. Reinaldo bate muito bem. A partir deste momento, nós poderíamos tirar o Scheibe do sobrenome e passar a ser Fábio Barcelos. Fábio Barcelos. Boa, Fábio Ou Barcelos. Scheibe também, em homenagem ao Peri Scheibe, grande presidente da Macaca também, que deve estar feliz com a Macaca, com essa vitória de 1-0 parcial lá no Distrital de Inamar. A gente sabe que não tem justiça no futebol, né? Se fosse pensar pela justiça, a gente saiu de Mirassol, de Reinaldo, e foi parar lá na década de 90. Peri Scheibe tá acompanhando a transmissão aqui com a gente grande também. Peri.
com o sobrinho Antônio, Bibo, Chaibe, sempre presentes em casa, nos Jogos da Macaca, no Moisés Lucarelli. Mas como eu ia dizendo, não tem justiça no futebol, né, Carlão? Não, o Água Santa melhora nesse primeiro tempo, acabou não marcando e no final a Ponte foi premiada com esse gol. Sua manchete do destaque desse primeiro tempo, Olha, Carlão. Fabião, agora brincadeiras à parte, não gostei do primeiro tempo da Ponte. Muito espaçada, dando liberdade para Luan Dias criar. Do lado esquerdo, o Neilton também fez uma fumaça, o Renan Castro. Não gostei da Ponte, correu riscos, principalmente nos chutes de longa distância. E ofensivamente só produziu no início. Só que foi eficiente. No momento em que o Vitor Andrade foi pra cima do lado esquerdo, teve ali a malandragem, né? Cavou, foi tocado pelo Fábio Sanches e na penalidade o Danilo bateu bem. A gente espera que com essa vantagem a Ponte possa voltar melhor com uma outra postura pra quem sabe trazer os 3 pontos pra Campinas. Fabião? É isso aí, Carlão de Freitas, a Ponte vencendo então. Esse gol é muito importante pra Ponte, que coloca a Ponte numa posição de classificação no grupo D, que tem o Palmeiras também, né? A Ponte e São Bernardo neste momento estariam classificados para as quartas de final da competição. Só passando aqui pro ouvinte CBN certinho, no grupo D, o São Bernardo tem 15, com essa vitória a Ponte assume segunda posição com 9, o Palmeiras fica com 8, o Palmeiras ainda joga na rodada e o Velo Clube tem 4 pontos ganhos, mas neste momento São Bernardo e Ponte Preta fariam uma das quartas de final do Paulistão. Lá na Supercopa Rei do Brasil, no Mangueirão, a situação é a mesma, viu, Carlão? Pra não falar que tá até pior, muita chuva desde 4h15 da tarde, quando o jogo foi interrompido. O Flamengo ia vencendo o Botafogo por 1-0, gol de Bruno Henrique de pênalti. O juiz Ramon Abate-Abel decidiu pela interrupção da partida, né? Adiamento da partida. Foi fazer uma vistoria novamente às 4h45, viu que não tinha condições, uma nova vistoria vai ser feita às 5h10. Vamos ver a situação que vai acontecer aí. Tá sendo recorrente isso, né, Carlão? Sim, é um período de muitas chuvas, ainda mais em Belém, né? A tradicional chuva das 5, né? Tudo bem que ela começou mais cedo, mas atrapalhou demais o jogo, o gramado ainda impraticável, né? A gente percebe ali uma mobilização, muitas poças, uma mobilização para que o gramado esteja ok. Existe uma política, né? De que sempre pró-jogo, né? Tem acontecido isso no Campeonato Paulista, apesar das constantes chuvas, das constantes paralisações. Então eu acredito que vamos ter o restante da partida, mas com muito tempo de atraso, Fabião. E a gente sabe, nosso calendário, o pessoal fica com a corda no pescoço, né? Não tem pra onde correr. Imagina, os dois times estão lá em Belém agora, já planejando o Campeonato Carioca também. Ficar um dia a mais seria até muito perigoso para essas duas equipes na temporada também, já que não tem datas disponíveis, né? Vamos ver o que o Ramon Abate-Abel vai decidir. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco eu vou acionar também Júlio Nascimento, já está no Brinco de Ouro, vai narrar Guarani e Palmeiras daqui a pouquinho às 6h30 da noite, logo depois de Água Santa e Palmeiras. Daqui a pouco a gente volta, então Carlão vai falar um pouco mais desse primeiro tempo da Macaca contra o Água Santa e Júlio Nascimento vai trazer os primeiros destaques lá do Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Palmeiras. 4h58, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Água Santa, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Água Santa, Ponte Preta, Central da Bola. 5 da tarde, 1 minuto em Campinas, intervalo de jogo no Distrital de Inamar, lá em Diadema. Ponte Preta vai vencendo o Água Santa por 1-0. Gol de pênalti, Danilo Barcelos voltando a marcar pela Macaca. E tá rendendo aqui, viu, Carlão? Tá rendendo essa história de maior batedor de pênalti. O nosso amigo que manda mensagem aqui pra gente é o Jonathan Oliveira. Tá falando, o maior batedor hoje é o Reinaldo, viu? Só que eu não tava errado. Reinaldo sempre marcando gol, passou assim no São Paulo, no Grêmio e agora no Mirassol também, deixando a sua marca. Quem tá aqui com a gente também é o Gustavo Alves, de Louveira. Gol da Ponte. E coração, tá mandando aquela vinheta que o Eliel gosta no Arena aqui também, quase me pegou aqui o Gustavo Alves. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Quem tá com a gente aqui também é o David. O David tá mandando mensagem pra gente, é lá de Jandira, já tinha mandado mensagem também. A gente abraça os amigos aqui e no YouTube muita gente. O Rafael Cristiano, o Emerson Santana, quem mais? O Silvio Lobato, o David Cândido Júnior. Será que hoje da Ponte? Tá perguntando. A Patrícia Damascena também. 5 horas, 2 minutos, mas a gente vai agora neste momento para o Brinco de Ouro da Princesa. A gente troca o canal, a gente chama Júlio Nascimento, que daqui a pouquinho, depois do jogo da Macaca, vai narrar o duelo alviverde entre Guarani e Palmeiras lá no Brinco. Muito boa tarde, Júlio Nascimento. Seu primeiro destaque aí do Brinco de Ouro. Daqui a pouco tem Guarani e Palmeiras. Júlio e aquela convocação da diretoria chamando o torcedor. Deu resultado por enquanto aí, Júlio? Tudo bem, né, Fábio Scheibe? Grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da CBN Campinas. Pois é, Fábio Scheibe, a diretoria convocou a expectativa aí, né, da diretoria de bater os 15 mil torcedores. Por enquanto, passa um pouco longe disso. Vamos ver no mais aproximar da partida, né, restando aí 1h20 para o começo do jogo, mas algumas ações foram prometidas e uma delas sendo executada neste momento. Tá rolando um show nesse momento, uma dupla. Olha lá. E não por acaso cantando Thiago André Barbosa, né? Tiaguinho, que coincidência, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí, Fábio Scheibe. Daqui a pouco tem o duelo dos alviverdes, dos campeões brasileiros, Guarani e Palmeiras. Esse jogo em 78 foi muito marcante para o torcedor bugrino. Claro que a memória sempre vai se remeter ao gol do Careca, mas hoje é uma situação muito diferente, um desafio enorme para o Guarani, mesmo na condição de mandante, enfrentar um dos melhores times do Brasil, que vem, de certa forma, não pressionado, mas incomodado com esse começo de temporada. O Palmeiras quer mostrar porque é o Palmeiras do Abel Ferreira hoje aqui no Brinco, viu, Fábio? Valeu, Júlio Nascimento. Daqui a pouco, então, a gente fica em definitivo aí do Brinco de Ouro, porque Guarani e Palmeiras jogam às 6h30 e você, ouvinte CBN, vai conferir aqui com a gente logo depois de Água Santa e Ponte Preta, que estão no intervalo, né, Lupi? Eu posso fazer uma pergunta pro meu amigo Júlio Nascimento? Ah, é sobre o gosto musical dele? Não, não é não. Tudo bem, Júlio? Falta você! Vamos deixar o rapaz cantar aí. Ô, Júlio, eu queria saber onde você estava e qual foi sua reação nessa troca bombástica da NBA entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, entre Luka Doncic e o nosso grande monocelha, o Anthony Davis. Cara, eu conversei a manhã inteira sobre isso. Eu tinha acordado, sabe aquele, quando você acorda de madrugada pra ir no banheiro, depois voltar a dormir? Eu tenho esse costume, eu pego o celular. Por acaso eu abri o Twitter na hora que anunciaram a troca e eu não acreditei. Até acho que era essa a minha discussão, viu, Lupe, hoje de manhã com alguns colegas, Heitor Esmeriz, ainda Coral, galera que é fã de NBA, de ser a maior troca não somente da NBA, mas dos esportes americanos. Eu lembrei de algumas trocas da NFL. Eu acho que dá para bater o martelo que é uma das maiores trocas do esporte americano. Luka Doncic, que é um talento geracional, e vê-lo jogar ao lado do LeBron James vai ser incrível.
me surpreendeu demais. Uma baita troca para os amantes do basquete hoje, viu, Lupe? Valeu, Júlio Nascimento, que daqui a pouco volta em definitivo lá do Brinco de Ouro da Princesa para narrar Guarani e Palmeiras. 5h05 pela Supercopa Rei do Brasil lá em Belém. O jogo segue interrompido devido às fortes chuvas lá no Mangueirão. O Flamengo ia vencendo por 1-0 o Botafogo, gol de pênalti de Bruno Henrique, mas aos 15 minutos da primeira etapa, um dilúvio lá em Belém. O juiz Ramon Abateabel decidiu pela interrupção da partida. Ele está voltando agora neste momento, depois de 1h de 50 minutos, na verdade, vai fazer uma vistoria, uma avaliação. Podemos ter jogo ou não, daqui a pouco sai a decisão do árbitro e a gente fica aqui na expectativa. O ouvinte CBN segue bem informado conosco. 5h50, intervalo de jogo no Distrital do Inamar. A Ponte Preta vai tendo uma vitória importante neste momento, batendo o Água Santa por 1-0. Carlão de Freitas, resultado que coloca a Macaca em posição de classificação nesse grupo D, Carlão. É um resultado que, se permanecer, sem dúvida alguma, é de suma importância, mas para permanecer a Ponte vai ter que jogar mais, né? Não fez um bom primeiro tempo, deu muitos espaços, principalmente para os meias do Água Santa. Netinho finalizou, Luan Dias criou, o próprio Neilton, Renan pelo lado esquerdo, e ofensivamente a Ponte pouco funcionou, a não ser nos primeiros minutos com o Vitor Andrade e o pênalti cavado justamente pelo Vitor Andrade. Eu acho que a grande expressão da Macaca nesta primeira etapa foi o Vitor, né? Que das poucas vezes em que foi acionado, correspondeu. Valeu, Carlão de Freitas. 13 minutos de intervalo no Distrital do Inamar. Os times estão voltando para essa segunda etapa, então eu aciono mais uma vez Marco Guarizo, que vai trazer todas as emoções, vai dirigir agora a nave CBN na narração dessa segunda etapa para Água Santa e Ponte Preta, jogo válido pela 6ª rodada do Paulistão. É com você mais uma vez, Guarizo. Marco Guarizo. Muito obrigado, Fábio Scheibe. Vamos com tudo. Vejo movimentação do Dudu, volante da Ponte Preta, mas é que os jogadores do banco, eles voltam juntos, né? Diferentemente de todo aquele... mas ele vai entrar, hein, Lupe? Ó, pela experiência que você tem, já está conversando com a arbitragem, já está na beira do campo ali. O Dudu deve ser uma alteração do técnico Alberto Valentim, assim que a gente confirmar quem sai. Mas será que é algo, Carlão de Freitas, para dar aquela reforçada na marcação, já que a Ponte foi pro intervalo vencendo por 1-0? Pode ser, né? Porque com o Elvis veio o Jean Dias, a Ponte abriu um pouco ali do meio campo e deu realmente muito espaço para os meias do Água Santa. Vamos ver qual vai ser aí a disposição tática da Macaca com a entrada do Dudu. E que entre bem, né? Porque realmente até aqui o Dudu não mostrou o porquê foi contratado pela Ponte. Ele foi expulso na estreia contra o Novo Horizontino, né? Ele foi expulso contra o Novo Horizontino, ficou fora da partida contra o Santos. Ele voltou contra a Portuguesa, quase foi expulso de novo. E foi titular contra a Inter de Limeira, sacado no intervalo do jogo porque estava muito mal e depois perdeu espaço. O Dudu vem aí, é a única alteração, acredito, na partida, né? Sai o 15. Sai o Arthur com a camisa número 15 e entra o camisa número 8, Dudu. Dudu tá no jogo. É a segunda troca do técnico Alberto Valentim. Ou seja, Carlão, o Danilo fica na lateral e reforça com mais um volante no meio. Eu acho que o Alberto ficou preocupado com a entrada do Jean e a partir da abertura do placar ele vai pensar em reforçar esta marcação e o Arthur sai e vem Danilo pelo lado esquerdo. Tudo pronto no Distrital do Inamar, vai começar a segunda etapa. Apita o árbitro, rola a bola de novo. Água Santa, Ponte Preta, futebol, vamos vermelho. A Macaca vai vencendo por 1-0. Essa posse de bola é do Água Santa, que vai tocando no campo de defesa. A Ponte, portanto, colocando um jogador de mais marcação no meio-campo para tentar segurar essa vitória parcial por 1-0. Sai trabalhando o Água Santa pela direita. O lançamento do Diogo Batista busca o Ademilson na entrada da área. Chega de cabeça para fazer o corte por ali. O Emerson tira do jeito que dá um bico para frente. O Danilo fazendo a lateral esquerda. A bola vai para fora. Arremesso favorecendo
a equipe do Água Santa à direita do campo de ataque, tem pressa, o Netuno tenta chegar no campo de ataque, o Ademilson briga com ele ali pela esquerda, o Danilo, Caio, camisa 14 da Ponte, a arbitragem não dá nada, apenas arremesso favorecendo o Água Santa que tem pressa, domínio do Netinho, arrisca de fora, a bola bate na marcação do Emerson, tenta puxar o contra-ataque, o Danley briga com ele ali no campo ofensivo ainda do Água Santa, o Fábio Sanches, para recuperar a bola e sair jogando curtinho com o Willian. Do lado esquerdo, o domínio do Robles, abre o jogo na ponta para o Renan Castro, pediu o Neilton, recebeu pela meia, foi para cima da marcação do Maguinho, a Ponte fechadinha, tem que recomeçar no campo de defesa, a equipe do Água Santa vai invertendo o jogo, vai tocando a bola para um lado, para outro do campo, enquanto a Ponte espera, faz 2 linhas de 5 ali para não deixar a subida do time do Água Santa, mata no peito o Davi Gomes, tenta fazer o passe de peito, corta a zaga da Macaca, vem chutando a bola ao Robles em cima do Jean Dias, a bola sai em lateral, favorecendo a equipe do Água Santa, tem muita pressa na cobrança ao lateral esquerdo da equipe que é o Renan. Vai alternando a bola, alternando o lado, a Ponte Preta não dá espaço, a bola bate no Vitor Andrade, sobra no Fábio Sanches, campo defensivo, do lado esquerdo recomeça com o Robles que faz a inversão de jogo lá na direita buscando o Diogo Batista, domina o Diogo, tem um corredor para sair para o campo de ataque, tenta a tabela, recebe a Ademilson, devolve para Diogo, chega a marcação, abriu na direita, buscou o Davi, chegou também para fazer o corte por ali o Danilo, o último toque é do atleta da Ponte, bola favorecendo o Água Santa pelo lado direito, mas que demora para marcar uma falta que parecia que era lateral, Lupe. Foi uma falta que foi cobrada, na verdade vai ser cobrada, né? Demorou demais para ser marcada, só que é o Água Santa que busca o empate. É lá pelo lado direito do ataque do Netuno, tá perdendo 1-0 Macaca. Na bola, Luan Dias e também o Netinho. Um de canhota, um de direita. Aberto pelo lado direito para fazer a cobrança. O Netinho corta a zaga da Ponte com o Danley. Ela fica no Vitor Andrade, tenta acelerar o jogo. Passa de 2 na habilidade, passa do terceiro. Aí adianta demais a bola. O Robles dá um bico nela, evita que o contra-ataque seja armado. Já tinha jogador da Ponte disparando ali para tentar receber essa bola do Vitor Andrade. O lateral favorece a equipe da Ponte ainda no campo defensivo, porque o Vitor Andrade foi liso, foi deixando todo mundo para trás. Aí quando chegou o corte do Robles, ele reclamou, pediu uma falta ali. Olha, o pé do Robles passou pertinho da cabeça dele, hein, Carlão? É verdade, Guarizo. Aliás, o Vitor Andrade, ele tem como qualidade, ele tem como característica esse arranque, né? E está sendo uma válvula interessantíssima de escape da Ponte, o melhor jogador da Ponte até aqui. Agora, em alguns momentos ele pode tocar, né? Se ele tocasse, ele abriria ali um corredor pelo lado direito e poderia ser um contragolpe promissor da Macaca. Mas até aqui, o início de segundo tempo tranquilo para a Ponte. Deixa eu mandar um abraço, Guarizo. Claro. Grande Caio Maciel. Opa. Tá sintonizado já, tomei uma bronca aqui, mandou eu prestar mais atenção. Tava tomando uma água, Caio. As coisas acontecem assim do nada. Tá feliz, hein, Maciel? Quem tem que prestar atenção é o narrador que não tá vendo que o repórter tá tomando água, né? Vem pro contra-ataque a equipe da Ponte. Jean Dias perde a bola. Abraço pro Caio, pro Pedro, pro Lucas, pro Matheus, pra Clarice. Como é que chama do Caio? A Isabela, né? Todos os Maciel ligados aqui com a gente. E o Água Santa vem pro campo de ataque. Pela direita, jogada do Davi, tentou a tabela. Ela bate ali no Vitor Andrade, a bola vai pra fora, o lateral favorece de novo o Água Santa à direita do campo de ataque. Toque no meio pro Luan Dias, tá marcado por 4. Recomeça lá atrás o Robles, dentro do círculo central. Vem carregando a bola, tenta armar o jogo, o zagueiro do Água Santa. Tabela curtinha, Ademilson saiu da área, deixou pro cruzamento na esquerda. A bola volta do Renan, tentativa do Danley para fazer o corte melhor pra Ponte. A Ponte tá recuada nesse começo do segundo tempo. O Água Santa vem pra cima, vai na base do lançamento, tentando fazer a bola chegar no Jean Dias. Ela vai direto pra fora, arremesso já cobrado pelo Água Santa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo, Paulistão em Diadema. Água Santa 0. Ponte Preta 1 para a Ponte. Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Já 6h30 tem bola rolando pelo Campeonato Paulista. Guarani e Palmeiras, os times já no aquecimento.
Central da Bola. Fábio Scheibe. Supercopa do Rei do Brasil lá em Belém, o jogo segue interrompido. O rodo entrou em campo agora, o tradicional rodo para a retirada do acúmulo de água. O juiz Ramon Abateabel vai decidir daqui a pouquinho se vai ter jogo ou não. Futebol Globo CBN. Em Diadema o tempo tá ajudando. Começou a partida com chuva, mas agora não temos chuva. As condições do gramado são perfeitas para a prática do futebol. Vem trabalhando bola ao Água Santa, lançamento na ponta direita. Diogo Batista recebeu, calibrou o cruzamento, jogou pro Neilton. Disputou no corpo com o Maguinho, a bola vai direta para fora. Faz todo o pique ali o Ademilson e acaba dando azar, porque a bola bateu na bandeira de escanteio e depois bateu no Ademilson e saiu em lateral. Uma bola que não seria de posse da equipe do Água Santa, mas fez com que ele trombasse na bandeira, Lupe. E o cruzamento do Diogo Batista foi muito forte lá do lado direito. A bola correu toda a área e foi lá do outro lado. O Ademilson se esforçou, trombou com a bandeirinha, ela bateu na bandeira e saiu pela linha lateral. Posse de bola da Macaca que tá na frente, 1-0. E não tem pressa nenhuma para a cobrança do lateral. Já passamos aí chegando a 7 minutos desse segundo tempo e essa postura mais recuada da Ponte, Carlão de Freitas. Já era de se esperar, né? A Ponte tem como característica um jogo mais reativo, apostando as fichas nos contragolpes, só que esse contragolpe não está encaixado. Teve uma possibilidade agora com o Jean Dias, o passe saiu muito ruim por parte dos meias da Ponte, então precisa ter essa aproximação ofensiva, precisa encaixar esse contragolpe para dar um desafogo para a defesa, porque de tanto que o Água Santa fica com a bola, de repente pode empatar o jogo. E vai trabalhando a bola ao Água Santa. Do lado esquerdo recebe o Renan. Faz a tabela, fica com a bola de novo. O Ademilson tá sempre fora da área. Isso é melhor pra Ponte Preta que não tem um definidor. O Água Santa vai manobrando, vai que nem o limpador de para-brisa, pra lá e pra cá, pra tentar chegar no ataque da Ponte Preta. Trabalha a bola de novo, lá atrás, pro último homem, o Fábio Sanches. A Ponte com os 11 jogadores no campo de defesa. Do lado esquerdo, recebeu o Renan Castro, não tem como tocar pro Neilton, rolou no meio pro Netinho, a bola volta pra ele, recomeça tudo de novo com o Robles. Lá atrás, Fábio Sanches, não dá o pique o Vitor Andrade, tem que voltar para ajudar o Diogo Batista. Agora vem a marcação para cima dele. Quando a bola chegou no Vitor Andrade no carrinho, acabou recuperando a bola o time do Água Santa. Vai trabalhando bola, o Netinho tá bravo ali, tá xingando o árbitro, xingando o adversário e o jogo segue. Robles no campo defensivo, faz o passe no meio pro Willian, deixou pra Netinho, arrumou Luan Dias na meia direita, encarou a marcação, tocou pro Davi, cruzamento na área, a bola bate nas costas do Danilo e volta na direita pro Diogo. Diogo rolou de novo pro Davi Gomes, ganhou do primeiro, tentou ganhar do segundo, sem espaço, fez o cruzamento nas mãos do Diogo Silva. Sai o goleiro da Ponte, agarra a bola com tranquilidade, fica com ela para sair jogando do lado direito com o Léo Oliveira. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Perde a bola a Ponte, Luan Dias erra no lançamento, tentou fazer o passe com o pé direito, sai rasteirinho no chão ali para ficar com a bola o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, e vai pedindo pro time sair do campo de defesa, mas ele joga curtinho, sai jogando com o Simon. Lançamento do Simon, busca na ponta direita a corrida do Danley, não tem ninguém por ali, a bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo a equipe do Água Santa à esquerda do campo de defesa. Sai jogando curtinho ali o Água Santa, a Ponte fechadinha, só buscando o momento de estocar o contra-ataque, de aumentar esse placar, de quem sabe garantir mais 3 pontos fora de casa. Por enquanto tá vencendo o jogo. Sai tocando na ponta direita, Davi Gomes recebe, tem que ir para trás, tentou o passe no Netinho, a marcação da Ponte chega, quem tava ali na bola era o Dudu, ele deixou passar, tenta brigar por ela o Concha lá no meio campo, a bola bate por último no jogador do Água Santa, o lateral favorece a Ponte Preta. Vai lá o Danilo, cumprimenta o Marcelinho Paulista, ganha todo o tempo do mundo o lateral da Ponte para fazer a cobrança do arremesso, joga lá no campo de ataque, briga o Danley, vai sobrar pro Robles de cabeça, curtinho ali para o Willian. Volante do Água Santa abre o jogo do lado esquerdo para a subida do Renan, tem espaço o Renan Castro, por isso ele deixa a bola no Neilton e já passa pedindo na linha de fundo. Neilton domina, volta no Willian, o Água Santa toca para lá e para cá. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo
tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, segundo tempo, Paulistão em Diadema. Água Santa 0. Ponte Preta 1. Na Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Daqui a pouco, às 6h30, tem bola rolando pela sexta rodada do Paulistão. Guarani recebe o Palmeiras em busca da vitória para se reabilitar após a derrota contra o Mirassol. Central da Bola. Fábio Scheibe. Supercopa Rei do Brasil, vamos ter partida. A partida vai recomeçar às 17h29 após a avaliação do árbitro Ramon Abate Abel. O Flamengo ia vencendo o Botafogo por 1-0. Estamos com mais de 1 hora de paralisação lá em Belém. 29, que maravilha. E o Água Santa vai tocando bola. A Ponte Preta só espera, vai até dando aquela respirada. Roubou a bola, o Jean Dias buscou o contra-ataque com o Danley. De novo o Jean Dias na ponta direita, encara a marcação, puxa pro pé esquerdo, arrisca de fora da área. E manda muito longe. O menininho não tá mais ali pra tomar bolada não, né, Lupe? Não tá, mas se vai no menininho, acerta de novo. O Jean Dias, ele faz finta, ele dribla, ele tem recurso, mas a finalização do Jean Dias não é nada boa. Mandou lá na arquibancada, onde estão posicionados os torcedores da Ponte, e mexe o Água Santa. Vai embora Neilton com a 7. Mike, camisa número 25. Ele que tem o seu nome gravado na história do Paulista de Jundiaí. Tá no jogo. Mike, portanto, na partida do Audax também, aquela campanha do vice-campeonato, também, né? canhotinho, bom de bola. Pois é, o Mike no lugar do Neilton. E esse tem o nome gravado aonde, hein, Carlão? Neilton, na estreia dele pelo Santos, né? E lá veio o Água Santa, Ademilson na entrada da área, rolou pro Davi, tentou fazer a jogada pela esquerda, tocou de calcanhar pro Ademilson, recebe Ademilson, volta o jogo pro Renan, fica sem espaço, a Ponte fecha a entrada da área, lá atrás Vilian na meia esquerda, vira o jogo pra Netinho, tenta o espaço também, manobra para um lado, vai pro outro, não tem o que fazer com a bola, recomeça com Fábio Sanches que virou meia já no campo de ataque, Luan Dias se movimenta, tenta o espaço, a Ponte marca bem, a bola chega no Luan, ele rola curtinho no Vilian que prepara o jogo na esquerda pro Renan, calibra o cruzamento, joga na área, corta de cabeça Vicente Concha, tá sentindo ali o zagueiro da Ponte, o jogo segue, o Água Santa não para a bola, todo o time no campo de ataque, recebe pela meia esquerda o Vilian, faz o passe na direita pro Netinho, inversão de lado dos dois volantes da equipe do Água Santa, encontrou o Diogo Batista na direita, Diogo domina, passou pedindo a bola o Netinho, o Diogo preferiu recomeçar com o Fábio Sanches, tá todo mundo no ataque, vai girando a bola o Água Santa, do lado esquerdo recebe o Renan, volta curtinho para o Vilian, todo mundo terminando com um ano nesse time do Água Santa, agora recebe o Netinho, pro Luan Dias, ganhou do primeiro, ficou sem espaço, tocou na ponta pro Diogo, devolveu para Luan, se movimentou, que drible pra cima do Vitor Andrade, mas chega o Simon e acaba com tudo ali, é o Concha que tava na bola, o zagueirão chileno mete o pé na bola, o Água Santa já bate o lateral, tem pressa, Luan Dias arrisca de fora! Pela linha de fundo, ela vai sair em tiro de meta para a Ponte. Aquela bola colocada com curva, mas que não teve o alvo bem definido, Lupe. Não teve. Na finalização do Luan Dias, camisa 10, mais uma de fora da área, é a segunda dele no jogo, já tinha arriscado no primeiro tempo, não logrou êxito, e essa também. Uma informação importante para os torcedores da Ponte Preta, que a CBF acabou de anunciar que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil vai acontecer na sexta-feira. Sexta-feira, dia 7, às 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro, a Ponte vai conhecer o adversário da primeira fase da Copa do Brasil 2025, Macaca que volta à competição, já que ficou fora no passado. E enche os bolsos disputando a Copa do Brasil também, o que é muito importante. Vem a Ponte tentando sair num raro momento nesse segundo tempo, o Maguinho ajeita de cabeça para a entrada da área, não consegue ficar com a bola o Vitor Andrade, vem puxar o contra-ataque o Davi Gomes, sai jogando o Água Santa, a bola no lado direito, tentativa do Luan Dias, fica com ela no pé, sobra no Ademilson, abre na direita para a chegada do Mike, domina Mike, ganha do primeiro, faz a jogada, tabela com o Diogo, levou para a linha de fundo, invadiu, bateu, espalma Diogo!
A tentativa de cruzamento ali, o Diogo Silva foi seguro, espalmou essa bola para escanteio. Esquinado à direita do campo de ataque do Água Santa, Lupe. E mais uma jogada com o Diogo Batista, lateral direito. Está com liberdade. Ele recebeu, olhou para a área, viu que tinha muita gente da Ponte, deu mais um toque e finalizou. No contrapé do goleiro Diogo Silva, que fez a defesa, tem escanteio Água Santa. Luan Dias na bola. Pé esquerdo, lado direito, bateria antiaérea da Ponte dentro da área para tirar o perigo. Luan Dias cobra, aberto o desvio de cabeça do Robles, abraça a bola e fica com ela o goleiro Diogo Silva. Boa defesa do goleirão da Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 16 minutos passados, segundo tempo. Paulistão na Arena e na Mar. Água Santa. 0 para o Netuno. Ponte Preta. 1 para a Macaca Danilo Barcelos. Brinco de Ouro Júlio Nascimento. Faltando 1 hora para a bola rolar para Guarani e Palmeiras. Portões abertos, torcedores já dentro do Brinco de Ouro, acompanhando o início do aquecimento dos goleiros. Já já a bola rola, é a 6ª rodada aqui no Brinco. Central da Bola. Fábio Scheibe. Campeonatos estaduais pelo Brasil, às 6 horas da noite tem o clássico lá em Goiânia, Vila Nova e Goiás. Às 6h30 pelo Mineiro tem Cruzeiro e Uberlândia. Mesmo horário de Fluminense e Boa Vista no Campeonato Carioca. Tentativa do Água Santa no giro do Ademilson no ataque, passou de 2, passou do terceiro, caiu o carrinho nele, a falta tá marcada e é falta pra cartão, hein, Antônio Lupe? Pro camisa número 4, Simon, a falta na entrada da área. O Ademilson, ele foi passando por todo mundo e aí o Simon deslizou no gramado, o carrinho por trás, acabou atingindo o camisa 9 do Água Santa, que tem falta perigosa, frontal à meta do Diogo Silva, que organiza a barreira. E tem uma confusão ali para bater, o ouvinte participa rapidamente antes dessa cobrança de falta. Um abraço pro Ney do Jardim Nova Europa, o Caludo tá aqui também, mandando um abraço. O Caludo. Ai, que susto. O Caludo sempre participando com a gente. E na audiência qualificada, um grande abraço para Vitor Freitas. Diz ele que tá na estrada rumo ao Paraná, na sintonia dos amigos. Ele que se mudou recentemente a Cianorte. Isso. Está em Cianorte agora, mas sempre aqui na nossa audiência. Um grande abraço pro Vitor Freitas. Boa sorte por aí, Vitão. Ligado no futebol de Campinas, o Vitor, né? Que maravilha. Aqui 18 minutos, falta para o Água Santa. A barreira sendo formada, 5 jogadores da Macaca estão ali sendo orientados pelo goleiro Diogo Silva. Na bola tem Netinho de pé direito, tem de pé esquerdo o Luan Dias. É uma falta frontal. Ali a cerca de uns 10 metros da grande área, bateu Netinho, isolou! Olha, esse fio-fio é o caminho da bola. Mais uma na arquibancada. Tudo bem que a arquibancada não é longe do gol, mas a falta foi, Lupe. E atingiu ali uma senhora que estava acompanhando a partida, a torcedora do Água Santa, e estava de costas para a equipe, pro gramado. Desatenta, tomou uma bolada do Netinho na falta cobrada pelo camisa número 8, mandou lá na torcida. Desejamos uma recuperação rápida para a torcedora que foi atingida. E outra, fique de frente que é mais fácil. Vai ficar de costas, né? Mas às vezes sabe o que é? Às vezes quando tem lance perigoso tem gente que prefere não ver. Ah, tá certo. Isso aí, como é que se chama? Superstição. É isso aí. Tá certo então, mas que ela se recupere bem. Vem o Água Santa pelo campo de ataque, domínio no círculo central do Luan Dias, solta a bola na esquerda pro Davi, foi pra cima da marcação, abriu o jogo, buscou o Renan, chega bem na marcação o Maguinho pra fazer a proteção, foi até no corpo do adversário, foi esperto demais agora o Renan Castro e ganhou um escanteio para o Água Santa, Lupe. Pelo lado esquerdo, foi muito bem o jogador da equipe do Água Santa. E quem que vai pra cobrança? Ele, o homem das bolas paradas do Netuno, camisa número 10, Luan Dias, que ano passado estava no Guarani, mas também já vestiu a camisa da Ponte. E o Maguinho se preocupou em empurrar o adversário. O fotógrafo. Xingou ali o fotógrafo, ficou com medo que atrapalhasse a câmera dele. O escanteio tá marcado, na cobrança o Luan Dias, pelo lado esquerdo, mais um lance de perigo do Água Santa. Também que lugar pra ficar em fotógrafo. Bateu curto, ali o Luan Dias, jogada ensaiada, volta mais atrás, Netinho vai pra cima da marcação, boa roubada
do time da Ponte com o Dudu, mas a bola vai ficar lá atrás, vai voltar, vai recomeçar com o goleiro Igor Vinhas. Bate pra frente o Igor Vinhas, busca do lado esquerdo o Renan, bom domínio do lateral esquerdo, Renan Castro faz o passe curtinho para o Willian, que recomeça o jogo com quem? Com o zagueiro Fábio Sanches. Guarizo. Vai tocando para um lado, para o outro, só um segundinho, Chaibe, porque o toque do Futebol Globo CBN marcou e você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já vamos atingindo 21 minutos. Segundo tempo, Paulistão em Diadema. Água Santa. 0. Ponte Preta. 1 para Macaca. Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Faltando 1 hora para a bola rolar aqui no Brinco. Terminou o show, a galera vai chegando para acompanhar daqui a pouco o processo de aquecimento das equipes. E Guarani e Palmeiras ainda não foram escalados. Já a escalação aqui na CBN. Central da Bola. Contigo, Chaibe. Com precisão, às 17h29, o jogo é retomado lá em Belém do Pará. No Mangueirão, o Flamengo vai vencendo o Botafogo por 1-0. Tivemos 1h15 de paralisação. O Flamengo vencendo então o Botafogo pela Supercopa Rei do Brasil. Futebol Globo CBN. Se quebrar não, viu? Porque vai trocar a Ponte Preta, tá indo embora o 90, o Darley. Vai entrar o 77, o Bruno Lopes. Bruno Lopes que acertou uma bola na trave no último lance contra o Corinthians, atacante. Ele que fez muitos jogos pela equipe do Oeste. Tá em campo Bruno Lopes, 77 na vaga de Darley, camisa 90. E tivemos também o Everton Brito no Vitor Andrade, é Pode isso? ser, Vitor Andrade, 31, foi embora. Everton Brito com a 29, tá no jogo. Quarta mudança do técnico Alberto Valentim. Vamos chegando a 22 minutos do segundo tempo. Torcedor que sobe nas cadeiras e em outro lugar que a cadeira quebra. E vem pro ataque a Ponte Preta pela lateral direita, o Maguinho. Maguinho fica com ela, faz o passe na ponta, buscando ali a chegada do Jean Dias. Encara a marcação, pisa na bola, Jean Dias leva pra linha de fundo, recolhe mais uma vez, tenta o passe curto, chega cortando a zaga do Água Santa com o Robles. Sai jogando pela esquerda o Davi, tenta puxar o contra-ataque, muito bem colocado Vicente Concha para fazer o corte para Ponte. Tentou jogar a primeira participação do Everton Brito, caiu ali, a arbitragem manda o jogo seguir. Metade do segundo tempo já passou e vem trabalhando bola ao Água Santa, agora diminui um pouco a velocidade o Luan Dias. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tentativa de jogada do Ademilson na entrada da área, deu as costas para o Emerson, precisou recomeçar o jogo pro Davi. Davi Gomes domina, finta, volta um pouco mais atrás com o Willian. O time do Água Santa vai fazendo pressão para cima da Ponte, ou vai tentando uma pressão. Recebe Netinho pelo meio, busca na esquerda o Davi, recebe Davi, vai para cima da marcação, encontrou o Luan Dias dentro da área, fintou para a esquerda, cruzamento, passou por todo mundo, mas não pelo Danilo, que deu um toque na bola, colocou para fora, escanteio favorecendo o Água Santa. Bem colocado ali o Danilo para evitar o perigo, Lupe. O Danilo Barcelos, ele evitou qualquer tipo de confusão porque ele estava sozinho. Só que o cruzamento da esquerda passou por todo mundo. Ele não viu se tinha ninguém nas costas, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio Água Santa. Já cobrado curtinho no primeiro pau, desvio de cabeça, Fábio Sanches, a bola vai pra fora. E o Ademilson de novo reclama que teria sido agarrado dentro da área. No lance a bola não chegou nele. O que reclama o Ademilson também é uma barbaridade, Antônio Lupe. O cruzamento, né? Na verdade, a cobrança de escanteio do Diogo Batista, houve um cabeceio do Fábio Sanches no primeiro pau. E lá no segundo pau, o Ademilson se roscou com o Simon. Pediu pênalti, só que o árbitro marcou apenas o tiro de meta, lance já revisado pelo VAR. Ganha tempo também o goleiro Diogo Silva para sair jogando. A Ponte vai vencendo fora de casa, vai conquistando a segunda vitória no Campeonato Paulista e a segunda longe do Moisés Lucarelli. A arbitragem já deixou aquela bronca, mas não deu cartão ainda no goleiro Diogo Silva, não. E ele demora mais uns segundos ainda para fazer a cobrança.
Agora sim joga pro campo de ataque o goleirão da Ponte. O desvio de cabeça, a briga ali no meio do Willian, chega o Fábio Sanches, ganha do Everton Brito, a bola volta na cabeça do Danilo, fica na esquerda para tentativa de jogada do Dudu. A bola bate no atleta do Água Santa e sai em arremesso lateral. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25 minutos, segundo tempo, Campeonato Paulista em Diadema. Água Santa 0. Ponte Preta 1 para Macaca, Júlio Nascimento. Daqui a pouco no Brinco tem bola rolando para Guarani Palmeiras. Adriano Almeida tem o primeiro chamado porque o Guarani está escalado. Boa noite para você, Adri. Boa noite, Júlio. Guarani escalado com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Titi e Emerson. Natão, Matheus, Sarará, Giovani, Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. A novidade, o zagueiro Titi no lugar de Lucas Rafael. Matheus Regis segue fora do time. Central da Bola. Daqui a pouquinho, porque vem a Ponte, o cruzamento pra quem tá de costas ali, recebeu, Jean Dias, bateu, pega Igor Vinhas. Central da Bola é com você, Fábio Scheibe. Tem gol lá no Mangueirão, é o segundo gol de Bruno Henrique, um golaço, o Flamengo fazendo 2-0 agora pra cima do Botafogo, lembrando que o jogo foi paralisado por 1 hora devido às fortes chuvas, agora temos 20 minutos do primeiro tempo ainda, 2-0 Flamengo. Futebol Globo CBN. E o Água Santa tenta chegar pela esquerda mais uma vez. O Renan Castro fez o passe pro Mike na ponta, bem marcado ali pelo Emerson. Saiu da área, o zagueiro colocou a bola para fora. Escanteio favorecendo o Água Santa, Antônio Lupe. Mais um escanteio pro Água Santa. E é mais um escanteio pelo lado esquerdo de ataque. Só que trocou o batedor. Luan Dias já não é mais o homem das bolas paradas. Dessa vez é o Renan Castro quem vem para a cobrança. Vai Renan, autorizado, cobra no segundo pau, tira de cabeça ali, subiu bem o Conte para fazer o corte, era o Simon que estava ali no rebote, a bola foi direta para fora, tiro de meta para Macaca e a postura da Ponte já com metade do segundo tempo passada, Carlão de Freitas. Olha, Guarizo, deu um desafogo agora com o Jean Dias que finalizou, mas corre riscos, vai flertando com o perigo, o Água Santa trabalhando muito, realizando muitas ações ofensivas, a Ponte não consegue segurar, é claro que não criou chances claras, nisso a defesa da Ponte vai conseguindo controlar, mas a pressão é grande, a Ponte quando ela tiver a posse de bola no sistema ofensivo, ela tem que dar um desafogo para a defesa, coisa que ela não está conseguindo, então vai correndo riscos a Macaca e estamos com 27 do segundo tempo. E a arbitragem mandou o Simon sair do campo, Lupe. O Simon, ele já está desgastado, né? Desde o jogo passado contra o Corinthians, ele já preocupa o departamento médico da Ponte. O Alberto Valentim já tinha destacado em entrevista coletiva o desgaste do Simon e agora ele deixa o campo, aparentemente com câimbras. A Ponte, nesse momento, tem um jogador a menos dentro das 4 linhas e daqui a pouco o interino Marcelinho Paulista vai mexer 2 vezes no Água Santa. Ramon, camisa 20, meio campista, e também Arthur Korek, atacante com a 22. Enquanto isso, a Ponte fica com a posse de bola. Emerson lá no campo de defesa. Volta com o Maguinho, faz o lançamento, busca o Jean Dias, mata no peito, tá de costas para a área, precisa recomeçar, precisa retomar. De novo com o Maguinho lá no campo defensivo da Macaca. Segura a bola o Maguinho, chama o goleiro Diogo Silva, a pressão chega em cima dele. Diogo dá um balão pro campo de ataque, buscando ali a briga do Everton Brito, bateu de cabeça, na verdade era o Bruno Lopes que estava ali, mas acabou sobrando para a equipe do Água Santa do lado esquerdo. O Renan consegue tirar a bola e fazer a tabela com o goleiro e despachar o lançamento para frente. O desvio de cabeça, a bola chega no Luan Dias, já no campo de ataque, tem espaço. Ademilson é mano a mano com a zaga da Ponte, cortou para a direita, cortou o segundo, Ademilson bateu de fora, a bola vai longe. Vai pela linha de fundo, é aquele lance que os companheiros vão chegando, mas quem quer definir é o centroavante e definiu muito mal, Lupe. E foi fominha o Ademilson, né? Porque ele estava longe do gol, sem espaço, apertado pela marcação, tinham outros jogadores melhores posicionados, ele mandou pro gol totalmente fora. Mexe a equipe do Água Santa, o 10, o Luan Dias está indo embora, entra o 20, que é o Ramon, que aliás é formado nas categorias de base da Ponte Preta. Ramon tá no jogo com a camisa 20 e saiu também o Willian, camisa número 5, entra o Arthur Korek, camisa número 22, formado nas categorias de base do Netuno.
Portanto, as alterações e também está em campo Sérgio Rafael, confere. Certo, no lugar do Simon, camisa número 4. Não tem condições de jogo Simon. Entra o Sérgio Rafael, meia dúzia. Ele que no ano passado estava no Nova Iguaçu, jogou pela Ponte Preta, foi rebaixado com a Macaca para a Série C do Campeonato Brasileiro. Estava afastado, sem espaço, mas com a negociação do Castro pro The Strongest da Bolívia, o Sérgio Rafael reaparece e entra no lugar do Simon com a 4. Sérgio Rafael tem a meia dúzia. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, segundo tempo, Paulistão na Arena Inamar. Água Santa. 0 para o Netuno. Ponte Preta. 1 para a Macaca Danilo Barcelos. Júlio Nascimento. Goleiros no aquecimento aqui no Brinco, tanto de Guarani quanto Palmeiras. Já, 6:30 da noite, tem bola rolando pela 6ª rodada. Mais um confronto entre Bugre e Verdão. Verdão buscando a 100ª vitória contra o Guarani. Central da Bola. Chaibe. Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas e São José, 0-0. Daqui a pouco tem Guarani de Bagé e Pelotas. E às 8:30 da noite no Beira-Rio tem Internacional e Avenida. Escanteio para Ponte depois de uma dividida entre o Jean Dias e o Ramon, que acabou de entrar. Na verdade, a arbitragem deu até o tiro de meta, tanto que a posse de bola está com a equipe do Água Santa. A tentativa com o Arthur ali na meia direita, chegou atropelando o Conte. A falta para a equipe do Água Santa. Tem pressa o Água Santa. Vamos passando de 31 do segundo tempo e a Ponte vai trazendo uma vitória importantíssima para Campinas. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tentativa de lançamento do Dudu, depois ele caiu, pediu a falta, mas deu a vantagem à arbitragem. Sobe pela esquerda Danilo, calibra o cruzamento, puxa para o pé direito, não tinha para quem cruzar, ele preferiu segurar a bola. Agora que viu que o companheiro estava caído, está sentindo, me parece, a distância. Dudu, é o próprio Dudu, camisa número 8 da Macaca, certo, Lupe? Certo, ele está caído no centro do gramado. A Ponte até ficou com a vantagem com Danilo Barcelos pelo lado esquerdo. Só que aí vários fatores entram em campo, aliás, em o 22, o nosso glorioso Arthur Corec, que acabou de entrar no jogo, jovem ainda, formado na base do Água Santa, chegou no carrinho e pegou o tornozelo do Dudu, tornozelo direito. Inclusive recebe cartão amarelo. Arthur Corec, camisa número 22 do Água Santa. A Ponte até tinha a vantagem de continuar na jogada, só que na frente, cansada, segurou o jogo. Danilo Barcelos pôs a bola pela linha lateral pro atendimento ao camisa 8 da Macaca, o Dudu, que ainda tá caído. Já foram 4 alterações, não, a Ponte já fez as 5. Agora é o que tem para fazer. Você esperaria o adversário, Carlão de Freitas? Olha, o Guarizo, olha, a entrada, não sei, hein? Merecia até algo maior, acho que também achei. Ficou barato, ele veio por cima, pegou em cheio a perna do Dudu. Será que ele vai provar, né? Então, não sei. Mas foi uma entrada que, olha, mas acho que não. Acho que ela já mandou tocar, mas uma entrada forte do jogador do Água Santa. E quanto à postura do time, Carlão? Guarizo, a Ponte conseguiu dar um desafogo nos últimos minutos, né? Claro que a Água Santa vai cansando de tanto tentar, de tanto trabalhar a bola lá na frente da área da Ponte, vai cansando um pouquinho, mas ela precisa aproveitar mais os lances ofensivos, dar uma retaguarda para a defesa, porque está muito pressionado ainda. O Admilson, embora não esteja fazendo um grande jogo técnico, mas luta uma barbaridade, está dando muito trabalho à defesa da Ponte. Aquela coisa, tentar ficar com a bola, tentar finalizar a jogada, tentar aproveitar o contra-ataque. Olha o Água aí. Vem na tentativa pela direita do Mike, ele cai na entrada da área, a arbitragem manda o jogo seguir, melhor para a Ponte, que consegue roubar e busca o contra-ataque. Maguinho tá marcado, rolou no Sérgio Rafael, fez um passe pro Jean Dias, parecia que era na fogueira, mas o Jean veio buscar, trouxe com ele o zagueiro Robles, ainda conquistou uma falta para a Ponte Preta. Sem pressa nenhuma na cobrança, a Macaca vai somando 3 pontos importantíssimos. Já o Fábio Scheibe confirma, claro que o Palmeiras vai jogar daqui a pouco contra o Guarani, você vai acompanhar aqui, mas com esse resultado a Ponte ultrapassa o Palmeiras no momento, né, no grupo. Exatamente, a Ponte, a segunda colocada, vai para 9 pontos, o Palmeiras tem 8, lembrando que São Bernardo é o líder desse grupo D, tem 15 pontos ganhos. Neste momento, São Bernardo e Ponte Preta fariam uma das quartas de final do Paulistão. Resultado importantíssimo para a Ponte Preta, essa vitória.
que é parcial. Tem ainda pelo menos 10 minutos de jogo, mais os acréscimos, mas a Ponte é valente, a Ponte vai se segurando. O Água Santa vai tentando espaço de um lado para o outro, vai tocando bola, a Ponte fechadinha, esperando o momento de espetar aquele contra-ataque. A jogada do Netinho, ele limpa 2 vezes o Bruno, abre na direita para a corrida do Arthur, deixou na ponta, cruzamento do Diogo Batista, o desvio de cabeça, a bola tá viva, Sérgio Rafael sobe para fazer o corte, ela volta, Ademilson tem espaço, bateu, pega Diogo! Uma defesaça do goleiro da Ponte depois de uma confusão na área. O Ademilson conseguiu espaço para o chute, mas Diogo Silva, com a experiência e com a categoria, faz uma defesaça para garantir o resultado até aqui, Lupe. E foi uma defesa difícil, porque o Ademilson, que é atacante, centroavante, usou o corpo, recebeu de costas, virou para cima da marcação e bateu rasteiro, queimando a grama. Um chute forte. Diogo Silva atento, fez a defesa, salva a macaca. Diogo Silva, goleiro da Ponte, que vem pro ataque. Vem pro ataque pela ponta esquerda, jogada do Bruno, recebeu, tentou o passe pro Jean Dias, cortou muito bem ali o Ramon pro time do Água Santa, tenta puxar o contra-ataque agora o Netuno no passe do Netinho na ponta direita pro Arthur, carrega Arthur, Corec passa do primeiro, cai, pede a falta tá marcada, o Arthur reclama bastante e tem cartão no jogo também, já a gente confirma. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 36 passados, segundo tempo, é Paulistão na Arena Inamar. Água Santa. 0 para o Netuno. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Júlio Nascimento. No momento que o Guarani vem programado para o processo de aquecimento, embalado pela torcida, Guarani, já 6:30, tem bola rolando. O Bugre recebe o time do Palmeiras. Central da Bola. Fábio Scheibe. Supercopa Rei do Brasil segue Flamengo 2, Botafogo 0 lá no Mangueirão, 30 minutos do primeiro tempo. Lembrando que a partida ficou parada por 1h15 devido às fortes chuvas. O Flamengo vai vencendo com 2 gols de Bruno Henrique, 2-0 Mengão. Futebol Globo CBN. O Água Santa, ele quer sair jogando com pressa, mas o árbitro pede para esperar, para colocar a bola no lugar. A Ponte Preta, pelo contrário, não tem pressa nenhuma. Vai cozinhando o Galo, vai ganhando o jogo sim. Só confirmando, o cartão amarelo foi pro Vicente Concha, zagueiro, fez a falta em cima do Corec, atacante da equipe do Água Santa. É o 3º cartão amarelo para jogadores da Ponte, assim como o Vicente Concha, o Simon, que já saiu, e também o Léo Oliveira estão amarelados. E o Água Santa vai insistindo, vai tentando o gol de empate. Pela meia direita traz a bola, o Diogo Batista tentou fazer o passe na frente, chega cortando a zaga da Ponte. Bem demais na saída, limpando o lance e recebeu Bruno Lopes. Ficou sem a bola, o camisa número 77 da Ponte, ele briga de novo, o Ramon cai, pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, recebe ali na frente o Davi Gomes, tentou fazer o drible, bem demais a marcação da Macaca com o Dudu, que jogada, tentou fazer o passe na frente, mas acabou cortando a zaga do Água Santa. Vem pelo lado esquerdo, mais uma vez o time de Diadema, domínio ali pela meia direita, tentativa de jogada do Diogo Batista, ele se livra do primeiro, mas não tem para quem tocar a bola na frente, por isso ele deixa curtinho com o Ramon, abre o jogo na esquerda pro Renan Castro, tem que voltar o jogo para trás, a Ponte fechadinha, trancada em busca de tirar o perigo dali, bola na ponta esquerda pro Davi Gomes, recebeu, foi para cima da marcação, tá bem marcado pelo Jean Dias, faz o cruzamento na área, chega de cabeça para fazer o corte o Danilo, um guerreiro no ataque e na defesa o Danilo Barcelos, vem de novo pela ponta esquerda, jogada do Davi, recebeu, limpou pro pé direito, não conseguiu chutar, a marcação apertou, vem o chute de fora do Netinho, se joga na frente da bola o Dudu, cai ali para ganhar um tempo o volante da Ponte, arremesso lateral favorecendo a equipe do Água Santa. Onde bateu a bola, Lupe? Bateu ali na caixa de ferramenta, né? Na caixa de câmbio, e essa dói. Do jeito que bateu, o Dudu caiu. Ele segue no jogo. E o árbitro manda seguir. Vem o Água Santa, lançamento na ponta esquerda pro Renan. Dominou, chutou em cima do Maguinho. Já tá o Dudu na marcação. A dor passou rápido. O Ramon vem, dá um balão na bola, coloca ela pra fora. Arremesso lateral favorecendo a Ponte no campo de defesa com todo o tempo pra respirar. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tá fazendo mudanças o time do Água Santa. Já a gente vai confirmar os 2 últimos colocados em campo pelo técnico Marcelinho Paulista, Lupe. Saiu Netinho com a 8, entrou 17, Wesley Dias. Wesley Dias com a 17 está no jogo, saiu Netinho com a 8. Quem saiu também foi o 11, o Davi. Entrou camisa número 19, o Gabriel Silva. Gabriel Silva com a 19 está no jogo, na vaga de Davi Gomes com a 11. É pro tudo ou nada que chega o Água Santa. O zagueiro Robles é o último homem, toca no Fábio Sanches, a ponte espera, o Água Santa vem de um lado pro outro de novo. Tentativa de jogada curtinha ali com o jogador que acabou de entrar na equipe do Água Santa, que é o Wesley. Recomeça no campo defensivo Robles. A ponte tá marcando bem, a ponte não tá dando muito espaço. A ponte vai tentando garantir essa vitória importantíssima para ela no Campeonato Paulista. Jogada pela esquerda, o passe pro Renan, calibra o cruzamento, joga no segundo pau, a subida de cabeça do Wesley, a bola vai direto para fora. Apenas tiro de meta para Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente em tempo e placar de jogo. 41 do segundo tempo, 41, Campeonato Paulista em Diadema. Água Santa 0. Ponte Preta 1 gol de pênalti do Danilo Barcelos no primeiro tempo. Júlio Nascimento. Já, daqui a 40 minutos tem Guarani e Palmeiras aqui no Brinco, os times em processo de aquecimento. Torcedor vai chegando, já a transmissão completa aqui no Futebol CBN. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pelo Paulistão da Série A3, o Monte Azul fez 4-0 para cima do Rio Preto e o São Bernardo venceu o Desportivo Brasil por 1-0. Pela Série A4, União Barbarense perdeu em casa para o São Caetano por 4-2. Água Santa tenta mais uma jogada com o Ramon dentro do círculo central, fez a tabela com Wesley, recebeu de volta, abriu na frente para a chegada do Gabriel Silva, a arbitragem para, marca falta em cima do camisa número, na verdade o Mike, camisa número 25 da equipe do Água Santa. A ponte trancada, recuada, o Água Santa vai chuveirar essa bola na área. São 42 minutos desse segundo tempo, vai para a cobrança de falta por ali o Diogo Batista. Todo mundo colocado dentro da área. O Wesley que entrou é muito alto. Vem em busca do empate. Água Santa, bola jogada dentro da área. Buscava o Wesley, mas pega. O Diogo Silva faz a defesa e rola no chão para ganhar aquele tempo depois de ser atingido pelo Wesley. Fábio Scheibe. Um abraço aqui para o Maicon Bugrino, tá na expectativa do jogo do Guarani, daqui a pouquinho, Guarani e Palmeiras, 6:30 da noite. Um abraço também para o Robson Vitoriano, tá mandando boa transmissão lá de Leme, em São Paulo. Os amigos Zé Molina e também o Wilson Jacomia aqui, presentes também, mandando mensagem, estão ouvindo a gente aqui, esperando o jogo do Guarani e Palmeiras também daqui a pouquinho, viu, Guarizão? Tá certo, enquanto isso, Diogo Silva, nem a equipe médica entrou, né? Vai fazendo ali uma... Como é que chama esse exercício aí, Carlão? Perdi a... Alongamento muscular. Isso, é. E o goleiro Diogo Silva vai ficando ali ganhando aquele tempo. O problema é que dá muito acréscimo depois, né? É, dá muito acréscimo e a ponte sofrendo uma barbaridade, né? Acuada no campo de defesa, o Água Santa tenta, é claro que já de uma maneira desesperada, mas de repente essa bola aérea, ela pode entrar a qualquer momento. Um segundo tempo da ponte de a superação, as linhas muito baixas, né? O Água Santa ficou com a bola praticamente todo instante. É um risco para a sequência. A gente espera que a ponte consiga esses 3 pontos, mas para a sequência do Paulistão, em jogos fora de casa, é um risco que a ponte corre, jogando muito retrancada. E vem de novo Água Santa buscando a jogada pela esquerda. Ademilson rola pro Wesley. Do lado na meia esquerda, não tem pra quem tocar. Ele segura a bola, encontra na tabela com Ademilson. Vem de novo Wesley, bem demais pra fazer o corte. O Jean Dias, ele acelera o jogo pra ponte. Fica no círculo central, foi o Dudu, que passe fantástico pro Bruno Lopes na frente. Domina o Bruno, recolhe, toca pro Jean Dias. Ganha do primeiro, ganha do segundo. Na habilidade, segura a bola, depois é desarmado. Vem agora o Água Santa pro contra-ataque, porque a ponte saiu para fazer o auxílio. Do lado esquerdo, tentativa de jogada do Gabriel, ela bate no Maguinho, melhor para Ponte Preta, que consegue
consegue dominar a bola. Do lado direito, Jean Dias acelerou, passou do Renan, recebeu a falta. Falta em cima dele ali na intermediária pela direita, a oportunidade de ganhar mais uns segundinhos, Antônio Lupe. Mais uns segundinhos preciosos, né? Porque o camisa número 7, o Jean Dias, ele recebeu, passou pelo lateral esquerdo Renan Castro, que teve que fazer a falta. A Macaca tá na frente, não tem pressa alguma para a cobrança da falta. Finalzinho de jogo. A placa dos acréscimos vai subir, hein, Guarizo? Vai subir, até porque chegamos a 45 já. Ela subiu, na verdade, mas ela estava tampada. Ih, vem bastante acréscimo por aí, hein? Eu acho que são 2 dígitos, hein? Ah, não, mais 5. Mais 5, vamos Sei a não, 50. Jean Dias recebe, pode matar o jogo, cruzamento, tira a zaga do Água Santa. Na chegada do Jean Dias, ele deixou o Renan para trás, o cruzamento para trás, tinha 2 ali para completarem pro gol, mas quem chegou primeiro foi o zagueiro Fábio Sanches, Lupe. O único do Água Santa que estava por ali. O cruzamento do Jean Dias poderia matar o jogo, só que Fábio Sanches evitou o segundo gol da Macaca, que segue no ataque. Agora segura a bola no campo de ataque, com inteligência, Ponte Preta para garantir mais 3 pontos, mas estava impedido. Estava impedido ali o Jean, que entrou muito bem no jogo, aliás. O Jean Dias, camisa número 7 da Macaca. Já atingimos 46, vamos até 50 desse segundo tempo. A Ponte vai garantindo 3 pontos preciosíssimos e pulando para o segundo lugar no grupo B deste Campeonato Paulista. O domínio de bola do time do Água Santa, bola com Gabriel Silva na meia esquerda, tem 2 na marcação, precisa deixar com Wesley. Abre o jogo na direita para o Diogo Batista, tenta a tabela, Mike vai lá junto, não tem para quem tocar, precisa voltar. Ponte Preta recuada, fechadinha, e o Água Santa vem até com o zagueiro virando meia. Jogada do Robles, fez o passe na frente, recebe na esquerda o Renan. O Ramon se deslocou, não recebeu a bola, precisou voltar com o zagueiro Robles. Agora sim o Ramon tá com ela ali no círculo central, tocou na direita pro Diogo, tentou calibrar o cruzamento, chegou a marcação, ele se livrou do Everton Brito, jogou a bola na área, Emerson de cabeça faz o corte. Ela volta pro Água Santa. A pressão é grande do time de Diadema nesse fim de jogo. Recebe a Demilson, faz uma grande jogada, passa do primeiro, do segundo, mas não do terceiro. Tava esperto ali para fazer o corte. O Léo pela equipe da Ponte. Fica com ela o Everton Brito, ainda no campo de defesa, mas faz um lançamento primoroso pro Jean Dias, apostou corrida, ganhou do Ramon, invadiu a área, limpou o lance, tocou curtinho, Bruno Lopes passa da bola. Na chegada do contra-ataque, não foi Fominha, quis tocar pro centroavante que acabou passando da bola, o Água Santa recupera, vem pela direita, Diogo Batista faz o passe pro Renan, foi jogar no meio, já temos 47-40 desse segundo tempo, vamos a 50, Gabriel Silva faz a jogada, Caio Ademilson pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, é chance de mais um contra-ataque da Ponte Preta, o desafogo com o Jean Dias pela ponta direita, já não tem marcação de lateral esquerdo, ele vai levando, invade a área, sem muita velocidade, agora vai prender a bola, espera a chegada do Maguinho, recebe Maguinho, já chegamos a 48, a bola bate no Renan, o que o Jean Dias está fazendo para segurar esse resultado, hein, Carlão? Nos últimos minutos, a grande figura da Ponte, o cara do desafogo, o cara que consegue reter a bola no campo ofensivo, que dá um respiro para a defesa que está sendo bastante sufocada, uma grata surpresa aí o Jean Dias nesse jogo contra o Água Santa. Vamos chegando a 48,5, mais 1 minuto e meio para a Ponte segurar essa vitória, ela mantém a posse de bola. Agora o erro de passe do Maguinho, lateral é do Água Santa, mas tem que remar de todo o campo de defesa. O Ramon faz o passe para o Fábio Sanches, abre o jogo ainda no campo de defesa para o Diogo Batista. Diogo carrega a bola, a Ponte Preta vai recuando. Vamos entrar no último minuto de jogo em Diadema, tá 1-0 para Macaca. Do lado esquerdo recebe a bola, fica com ela o Renan, faz o passe para o Gabriel Silva, se livra do primeiro, mas chega bem no carrinho Dudu para fazer o corte. Vai ficar com o goleiro do Água Santa, o Igor Vinhas, virou líbero o Igor, agora é ataque contra a defesa, tá no círculo central o Igor Vinhas, faz aquele lançamento do lado esquerdo para matada no peito do Gabriel Silva, é o Renan que faz o cruzamento, corta de cabeça Sérgio Rafael, agora tá tudo aberto para Ponte, é só acertar o passe, Bruno Lopes na ponta esquerda pro Everton Brito, já se recompõe a zaga, Everton limpa o lance, ficou pedindo Dudu, a bola não foi para ele, prende o Everton
Everton acaba perdendo a bola. Temos 49:40 do segundo tempo, a bola está longe da área, a Ponte perto de garantir uma grande vitória, lançamento em profundidade na linha de fundo, recebe o Mike, vem o Água Santa perto da área, tentou fazer o corte ali o Ademilson, a arbitragem deu tudo normal e apita! Apita Fabiano Monteiro dos Santos! Vitória importantíssima da Macaca. Água Santa. 0 para o Água Santa. Ponte Preta. 1 para a Ponte Preta, Danilo Barcelos de pênalti. Aos 47 minutos do segundo tempo, a Ponte pula para 9 pontos nesse Campeonato Paulista. Um resultado precioso para a Macaca fora de casa. Devolvendo o comando para a central da bola para repercutir. Água Santa 0, Ponte Preta 1 e daqui a pouco também passar o comando para o Brinco de Ouro. Fábio Scheibe. Central da bola. Valeu, Marco Guarizo, 5h59, vitória importantíssima da Macaca, fora de casa lá no Distrital do Inamar, vitória que garante a Ponte Preta neste momento a segunda colocação do grupo D. Neste momento a Ponte Preta se classificaria para as quartas de final, faria um confronto contra o São Bernardo é o líder do grupo, tem 15 pontos, a Ponte chegando a 9, o Palmeiras é o terceiro colocado desse grupo D com 8 pontos, daqui a pouquinho, até pelo menos às 6:30 da noite, a Ponte Preta, então, garantida essa classificação neste momento da competição. Exatamente 6h da tarde agora em Campinas. É a sexta rodada que tem daqui a pouco também, são o Guarani e o Palmeiras. A gente vai acompanhar aqui, Júlio Nascimento vai dar o recado, o Gabi Castro comenta e Adriana Almeida nas reportagens direto do Brinco de Ouro. Mas falando da Ponte Preta ainda, Carlão, vitória importantíssima, apesar de não ter sido um bom futebol da Macaca, mostrou força vencendo fora de casa, né? Eu acho que valeu, Fabião, principalmente pelo resultado, né? Porque com 9 pontos a Ponte já fica aí com uma numeração, uma margem segura com relação à permanência, e esse é o primeiro objetivo da Macaca. Agora, algumas situações precisam ser revistas ao longo da semana. Ofensivamente a Ponte pouco produziu, a não ser quase que no início do jogo, agora no fim, com o contragolpe à disposição, mas foi uma Ponte que abaixou demais, né? Permitiu o Água Santa ficar com a bola e correu alguns riscos, mas o sistema defensivo muito bem postado, o goleiro Diogo Silva também, então a Ponte segura um resultado importante, traz para Campinas 3 pontos que podem valer aí a permanência da Macaca na primeira divisão. Vitória importante porque o próximo jogo também fora de casa, né, Lupia? Ponte encarando o Noroeste na próxima rodada fora de casa, duelo que antecede o derby no próximo final de semana. É isso, o Scheibe, jogo importantíssimo contra o Noroeste lá no Alfredo de Castilho é muito forte, a Ponte por enquanto fora de casa ainda não perdeu, né? Ganhou do Novo Horizontino, empate contra a Inter de Limeira, vitória contra o Água Santa e tem mais esse jogo contra o Noroeste que pode ser importantíssimo para a Ponte, porque se a gente pegar aqui a tabela do Campeonato Paulista com essa vitória, né? A Ponte, como você disse, ela ocupa por enquanto a segunda colocação com 9 pontos, mas se ela conseguir mais uma vitória fora de casa contra o Noroeste, Jacarimba, porque ela vai a 12, né? 12 pontos, praticamente no retrospecto, no histórico do Campeonato Paulista desse formato, 12 pontos é uma pontuação segura para garantir a permanência na elite do futebol paulista. E esse é o principal, é o primeiro objetivo da Ponte. E ela, com certeza, iria mais tranquila pro grande jogo, pro campeonato à parte, pro clássico contra a equipe do Guarani. E isso também se aplica ao Guarani daqui a pouco no jogo contra o Palmeiras, né? Se o Guarani vencer, ele vai a 11, se não me engano, né? 7, 8, 9, a 10. E também já fica numa situação muito confortável para a rodada que antecede o derby. Então, muito importante essa vitória para a Ponte, que agora tem o Noroeste lá no histórico Alfredo de Castilho. Daqui a pouco a gente vai fazer a votação do craque do jogo e do pior em campo também, mas a transmissão da TV aqui mostrando que foi eleito Danilo Barcelos o melhor jogador em campo nesta vitória da Macaca, esse prêmio que a federação aí concede ao melhor jogador da partida. Danilo Barcelos
Barcelos, que marcou o único gol da partida, dando essa vitória à Ponte Preta. Falando da Supercopa Rei do Brasil, fim do primeiro tempo, isso mesmo, o jogo era para ter começado às 4 da tarde, mas só agora está terminando o primeiro tempo, uma vitória parcial do Flamengo, 2-0, 2 gols de Bruno Henrique para cima do Botafogo, lembrando que muita chuva em Belém do Pará, a partida foi interrompida durante 1h15 mais ou menos, e o Flamengo vencendo o Botafogo, depois foi retomada na volta, o Flamengo fazendo 2-0 para cima do Botafogo, Lupinho. Você já foi para Belém do Pará, Chay? Eu fui já uma vez. Você já foi? Já. Você sabe que lá eu fui 2 vezes e no período da tarde o pessoal fala assim, ó, vamos se encontrar depois da chuva. É. Aí você sabe que mas aquela chuva não... É aquela chuva, o céu tá aberto e chove. Mas hoje caiu o mundo lá. Então, se o encontro, né, ou se o compromisso acontecesse depois da chuva, ia demorar um pouco, né? Ah, é verdade. Você foi no mercado ver o peso lá? Nossa, eu fui. Aliás, lá teve um local que eu fui, Shaibe, e não é mentira. Quem estiver achando que é mentira, joga no Google. Eu estava no Ver o Peso, que foi totalmente reformado, né, para receber os turistas e tudo mais. São vários bares que ficam ali, bonito, né? Vários bares, uma coisa linda, choperias. É um grande show do comércio da cidade de Belém. E tem um palco, fica um cantor, né? Um rapaz que senta lá, toca um violão, um Djavan, muitas vezes também um Caetano Veloso. Se o Rafael Pio fosse de lá, estaria cantando, sim, com certeza. Ele cantaria nesse palco, que ele é automático, ele vai passando por todos os bares, é como se fosse uma esteira. Olha o palco vai de uma ponta do Ver o Peso, chega na outra e volta. Se você quiser dar uma despertão para não pagar o cover, você não tem como, porque ajudar o artista. O show passa por todos os bares lá do Ver o Peso, que aliás um grande abraço para Belém do Pará, grandes momentos em Belém do Pará, e é melhor eu parar por aqui. Para por aqui no Pará. Exatamente, 6h05, então daqui a pouco tem o segundo tempo deste jogão lá em Belém, no Mangueirão, 2-0 pro Flamengo por enquanto. Só mais um detalhe, sei que você gosta disso, Fábio Chaves. Pois não. Público e renda lá importante. em Diadema, grande Pedro Lino, sempre atento, mandou aqui pra mim. 4.868 torcedores, R$76.635. Água Santa 0, Ponte Preta 1. Tá certo, então. A gente vai pro Brinco de Ouro daqui a pouco, mas antes disso tem um intervalo. Podemos chamar o Júlio só para dar um destaque só para falar desse jogo, que daqui a pouquinho 6h30 Guarani e Palmeiras, daqui a pouco a gente vai direto para lá em definitivo, mas antes disso, qual que é a condição aí do jogo daqui a pouquinho, 6h30? Ô Júlio, como tá? A torcida tá chegando, como tá os preparativos aí para esse duelo? Oi, Fábio, aqui é o Gabi Castro, Júlio Nascimento. Foi na casinha. Exatamente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Público chegando, boa presença de público. Guarani finalizando o processo de aquecimento. Palmeiras ainda fazendo. Curiosidade do lado do Bugre, Isaac nem no banco de reservas. Do lado do Palmeiras, o quarteto ofensivo todo canhoto. Quero saber depois como é que isso vai funcionar. Rafael Veiga, Maurício, Estevão e Facundo Torres. Sem centroavante, com 4 canhotos. Expectativa muito alta, viu, Fabião? Exatamente, Gabi. Acho que é a primeira vez que Abel Ferreira põe os considerados titulares em campo, não está mesclando a equipe, porque tem esse jogo contra o Guarani, que também antecede um grande clássico também. Na quinta-feira tem Palmeiras e Corinthians. Então o Abel Ferreira aí também testando o time considerado mais titular possível neste começo de temporada, já que o Palmeiras estava usando uma equipe alternativa nessas 5 primeiras rodadas do Paulistão. Daqui a pouco a gente volta a falar mais daí, Gabi. Eu vou chamar o intervalo agora, falar com meus amigos aqui, me despedir dos meus colegas que fizeram essa partida entre Água Santa. Colegas ou amigos? Os dois, isso é considerado mais que isso até. Água Santa e Ponte Preta. Daqui a pouco a gente fica em definitivo aí do Brinco de Ouro, beleza, Gabi? Valeu, combinadíssimo, então. Fabião. Valeu, 6h07, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na CBN, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.
Santa, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 6h09, estamos na CBN depois da vitória da Macaca. Macaca ganhando fora de casa lá em Diadema, primeira vez no estádio distrital de Inamar, e a Macaca debutando com uma vitória 1-0 para a Macaca sobre o Água Santa, sobre o Netuno, gol de pênalti de Danilo Barcelos no finalzinho do primeiro tempo. E com esse resultado, já foi falado aqui, mas a gente repete na audiência rotativa do rádio. A Ponte Preta está na segunda colocação do grupo D. É verdade que tem um jogo entre Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras às 6h30, mas neste momento a Ponte Preta em uma faixa de classificação às quartas de final da competição. Mas agora é a hora daquele momento que a gente elege o cara que foi bem pra caramba na partida e também aquele cara que mandou mal. Vamos então agora com o craque do jogo e com o pior em campo, começando com o craque do jogo. Vai aí, Marcelão. Craque do jogo. E eu começo com ele que narrou a partida, viu os detalhes principais da partida, Marco Guarizo. Pra você, quem foi o cara que se destacou, mandou bem pra caramba aí nessa partida, Guarizo? Diversas posições e o gol ainda, além de muita luta, Danilo Barcelos. E a comemoração legal também, né? Legal também. Tá certo. Danilo Barcelos no voto do Guarizo. E você, Lupi? Eu vou votar também no... Eu vou votar no camisa 14, Danilo Barcelos. Eu ia votar no Jean Dias, mas foi bem. Mas o que acontece, Chaibe? Tem hora que você precisa ser fominha. Tem hora que você precisa ser amigo do gol. Tem hora que você precisa matar o jogo. E o Jean Dias, no último lance ali, foi tentar dar um passe, acho que pro Bruno Lopes, pra matar o jogo, fechar em 2-0, mas não. Ele poderia ter finalizado. Então, por conta desse lance no final do jogo, o meu craque vai para Danilo Barcelos, autor do gol da vitória da Macaca por 1-0. Danilo Barcelos já venceu, mas eu quero saber a opinião de Carlão de Freitas sobre o craque da partida. O Danilo realmente foi o cara que assumiu a responsabilidade, jogou em múltiplas funções e foi decisivo, mas destaque pro Vitor Andrade no primeiro tempo, foi o cara que arrastou, o cara que ofensivamente funcionou, e o Jean Dias no segundo tempo, as 3 grandes figuras, além do Diogo, né? O goleiro Diogo Silva tem passado aí muita tranquilidade pro sistema defensivo, mas tudo isso para dizer que Danilo Barcelos é o meu craque. Danilo Barcelos, que a torcida Ponte Pretana adora, voltou marcando gol novamente depois nessa nova passagem pela Ponte Preta e já comemorando como o povo gosta, né, Guarizo? Imitando o quê? Um gurilão. Gurilão. A Macaca Ponte Preta sempre presente. Se tem o melhor em campo também, temos o pior da partida. O pior em campo. Mais uma vez, começando com você, Guarizo. Quem mandou malzão nessa partida aí, hein? Quem cometeu o pênalti, né? Quando a Ponte tava meio que dominada pelo Água Santa. Fábio Sanches, a lei do ex. Lei do ex ao reverso, né? Isso. Tá certo, Fábio Sanches, então, que cometeu o pênalti, acabou dando a possibilidade da Macaca abrir o placar e permanecer com esse resultado. E pra você, Lupi? Vou ficar também com o Fábio Sanches, né? Fez o pênalti, ele tirou uma bola no primeiro lance do jogo, né? Em cima da... Na verdade não foi ele não, foi o 11, Davi Gomes. Então pelo pênalti, o Fábio Sanches. Fábio Sanches também já foi eleito com esse prêmio nada desejável de pior em campo, mas Carlão de Freitas também vai opinar. Sou fã do Fábio Sanches, mas cometeu o pênalti, né? No lance que foi decisivo pro resultado do jogo, então eu fico aí com o Fabião, o pior em campo.
Tá certo, então, Fábio Sanches, o pior da partida, Danilo Barcelos, o melhor. Antes de me despedir de vocês, aqui uma proposta do ouvinte Ademir Garcia de Sumaré. Será que todos os pontepretanos vão torcer pelo Bugre hoje contra o Palmeiras, hein, Carlão? Acho que torcer por um tropeço do Palmeiras, né? Eu acho que o torcedor pontepretano não torceria pro Guarani, assim como o Bugrino também não torceria pra Ponte. Lembrando que se o Guarani ganhar do Palmeiras hoje, mantém a Ponte Preta na faixa de classificação, na fase de com condições de classificação, como sendo a segunda do grupo D neste momento. Vamos virar a chave daqui a pouco, então, para Guarani e Palmeiras. Por isso eu me despeço de você, Marco Guarizo. Muito obrigado pela parceria mais uma vez, Guarizo. Obrigado você, Chaibe. Obrigado aos nossos companheiros Carlão, Lupe, Marcelo Abreu e aos nossos ouvintes. Boa transmissão para a próxima equipe. Uma ótima transmissão de Marco Guarizo. Carlão de Freitas, antes de me despedir também, um destaque final da partida da Ponte Preta. Ponte Preta arrancando um bom resultado e se consolidando aí, pelo menos nesse primeiro objetivo de evitar o rebaixamento. Verdade, Fábio. Eu acho que vale muito mais o resultado, né? Ou valeu mais o resultado do que a atuação. A Ponte correu riscos no segundo tempo. Eu acho que seria importante o Alberto ter algum esquema, assim, claro, precatado em virtude da vantagem, mas também ter aí uma força ofensiva, um contragolpe melhor encaixado, coisa que não aconteceu. Mas defensivamente foi um time que apresentou aí alguma evolução. O goleiro Diogo Silva fez uma boa partida, o próprio Conte entrou, deu conta do recado, o Simon também, Dudu entrou bem, né? Não vinha correspondendo nas últimas atuações, mas foi uma Ponte que demonstrou esta força defensiva, mas ofensivamente é um time que precisa ainda se ajustar, porque não conseguiu aí concretizar boas oportunidades que teve de matar o jogo, meu caro Fábio Chaibe. Valeu, claro, pela vitória, pois a Ponte aí encaminha a permanência na Série A1 do Paulista pro ano que vem. E dá moral também que aí pra próxima semana, exatamente uma semana, que tem o derby no Moisés Lucarelli, né, Carlão? É verdade, ainda está longe, né, mas algumas preocupações, o Elvis machucou e lesão muscular, corre risco de ficar fora do derby, mas eu acho que é bom pra Ponte saborear esta vitória, pensar em Bauru e aí sim depois pensar no que vem pela frente, né, em se tratando de um clássico campineiro. Um grande abraço, Carlão de Freitas, então, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela companhia. Estamos amanhã no CBN Esportes. Valeu, Carlão. Valeu, Fabião, um abraço, até a próxima. Seu destaque final, Antônio Lupe, mais uma vez a Macaca conseguindo essa vitória fora de casa, Lupe. Se a Ponte vem enfrentando problemas jogando no estádio Moisés Lucarelli, ainda não venceu fora de casa, ainda não perdeu. Foram 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Próximo compromisso também longe do Majestoso. Quarta-feira, a Ponte enfrenta o Noroeste lá no estádio Alfredo de Castilho. Jogo marcado para 7:30 da noite. Chaibe. Tá falado então. Valeu. Assunto Ponte Preta já. Terminamos então, viramos a chave agora para Guarani e Palmeiras, um rápido break, daqui a pouco a gente vai direto para o Brinco de Ouro da Princesa com as primeiras informações, com os detalhes dessa partidaça entre Guarani e Palmeiras.